Bem-vindos ao Poder Local Lisboa. Depois de uma semana quente em termos políticos e climatéricos, o Poder Local Lisboa traz aqui hoje um tema de interesse para todos os lisboetas, a questão dos transportes. Lisboa é uma cidade onde trabalha muita gente, mas vive cada vez menos gente, e isso coloca, obviamente, questões em termos de transportes e mobilidade que se afiguram cada vez mais pertinentes nos tempos que correm. Para discutir o tema dos transportes, temos hoje em estúdio um painel de 6 elementos, como é habitual no Poder Local Lisboa. Vou proceder então às apresentações dos convidados da TVL, a quem desde já e em geral agradeço a presença. À vossa direita no ecrã começo por Alexandra Barreiras Duarte, membro da Conselhia do PSD de Lisboa. Depois temos a seguir António Ferreira Lemos, deputado municipal pelo CDS e deputado na Assembleia Metropolitana. Carlos Moura, em representação da CDU, vereador substituto na Câmara Municipal de Lisboa. Carlos Paisana, advogado e antigo candidato à Câmara Municipal de Lisboa, membro do Comitê Político, da Comissão Comitê Político do PCTP-MRPP. José Leitão, deputado municipal pelo Partido Socialista, e finalmente, à minha esquerda no ecrã, Heitor Sousa, do Bloco da Direção da Mesa da Direção Nacional do Bloco de Esquerda. A todos, muito boa noite, obrigado pela vossa presença. Começando então pelas senhoras, vou perguntar a Alexandra Barreiras Duarte, na sua opinião, quais são os grandes desafios, os grandes problemas e os grandes desafios que se colocam atualmente no contexto de Lisboa em termos de transportes? Bom, boa tarde. No que diz respeito aos problemas em Lisboa, nós temos vários e de vária ordem. Eu começaria por enunciar a ineficiência dos transportes coletivos. Nós temos 540 mil pessoas, cerca de 540 mil pessoas, segundo o censo de 2011, a viver em Lisboa. E a acrescer a isto, temos cerca de mais de 400 mil veículos que entram diariamente em Lisboa. Este, seguramente, para mim, será o problema dos problemas, não é? Porque depois não temos infraestruturas para, de alguma forma, conseguir acolher todo este movimento. Não conseguimos acolher este movimento, nem conseguimos providenciar respostas, ou até hoje não foi possível, porque há uma ineficiência efetiva dos transportes coletivos. Depois, acho que a adoção de transportes pouco sustentáveis, no que diz respeito aos gases de efeito estufa, também é um dos problemas que nós temos que considerar. Neste momento, por exemplo, a Carris, e estamos a falar dos transportes coletivos, deixamos aqui de fora os transportes individuais, que também são grandemente responsáveis por estas emissões, apesar de todas as leis que já foram implementadas nesse sentido e para diminuir, mas, por exemplo, só temos 60 veículos da Carris que têm gás natural, que funcionam com gás natural. E há razões também para ser só os tais 60 veículos. É um passo, é uma medida, mas não chega. Porquê? Porque nós temos níveis de poluição altíssimos e de ruído também. Eu poria aqui os dois em simultâneo porque afetam a nossa qualidade de vida enquanto cidadãos. E por último, eu diria que o elevado congestionamento que advém de toda esta circulação desenfreada e selvagem de carros em Lisboa, seja no tráfego, na circulação, seja no estacionamento, tudo isto retira a mobilidade que seria desejável para a cidade de Lisboa. Muito bem. Eu passaria então agora a António Ferreira Lemos. Em termos de transportes, a Alexandra Barreiras Duarte falou aqui da ineficiência dos transportes coletivos. Isto é uma questão que tem, obviamente, décadas de discussão. Estes problemas, que são problemas reais, foram aqui apontados, mantêm-se ao longo dos anos. Na sua perspectiva, porquê? O que é que tem falhado em termos de política de transportes? Em termos de política de transportes, bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite que nos foi dirigido e que aqui representa o CDS. Mas, indiretamente ao assunto, eu penso que há um desconhecimento muito grande sobre a estrutura da mobilidade atualmente na cidade de Lisboa e na região metropolitana de Lisboa. Esse é um dos fatores principais
para não se poder avançar com medidas execuíveis e práticas na melhoria das acessibilidades e da mobilidade. É um desconhecimento muito grande de como é que é a estrutura da mobilidade. Esse papel deve caber, sobretudo, à Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa, que deve promover, e está, eu sei que está a fazê-lo, mas deve o fazer o mais rápida e eficientemente possível, um conhecimento claro do que é a necessidade da mobilidade em Lisboa. Por outro lado, este conhecimento da mobilidade vai permitir monitorizar a operação e também permitir a utilização de uma forma mais racional do sistema de transportes da região metropolitana de Lisboa. Eu insisto na região metropolitana e na autoridade metropolitana, porque não é possível resolver os problemas dos transportes de uma cidade sem olhar para a perspectiva metropolitana dessa realidade. Há, desde logo, também uma necessidade muito urgente de melhorar a oferta de transporte público. Há também que fazer uma repartição, isto já no domínio não da utilidade para o utente, mas na possibilidade de fornecer, de prestar os serviços de transportes, que é uma repartição mais equitativa das receitas dos títulos partilhados por vários operadores. E nesta repartição das receitas, que tem a ver, obviamente, também com a necessidade de subsidiação do transporte público, até pelas externalidades positivas que o transporte público tem que se ter em consideração os passageiros quilómetro e o volume de passageiros. São conceitos diferentes, mas estão muito associados àquilo que eu comecei por dizer, que era o conhecimento do tipo e da estrutura da mobilidade na região metropolitana de Lisboa. Esta repartição equitativa das receitas é fundamental, até porque as finanças do Estado, o orçamento do Estado e o orçamento dos camarários não permitem uma subsidiação ilimitada ao transporte público e, portanto, encontrar novas fontes de financiamento e uma partilha equilibrada e equitativa das receitas de todos os operadores é uma das prioridades no transporte público. Muito bem. Passando então ali a Carlos Moura, da CDU, é óbvio, e parece que estamos todos de acordo, que tem havido um esvaziamento paulatino em termos de população residente em Lisboa. Há muita gente que continua a trabalhar em Lisboa e, portanto, o fluxo de trânsito diário para a cidade tem aumentado nos últimos anos. Na sua perspectiva, esta dificuldade acrescida em termos de gestão de mobilidade tem sido devidamente acompanhada em termos daquilo que tem sido a gestão camarária e a gestão partilhada, digamos assim, em termos de política de mobilidade em Lisboa? Bom, essa questão são várias questões colocadas numa só. Exatamente. A primeira é óbvio, são coisas óbvias, quer dizer, há menos população em Lisboa, aumentou a população nas periferias. E, portanto, dessa realidade nós não podemos sair. Agora, temos uma outra realidade. Aumentou a população nas periferias sem que tenham sido criadas condições para a circulação de transportes públicos nessas periferias. Para as pessoas vêm de casa até ao trabalho. Precisam de circular. Muitas das vezes, não encontrando no seu ponto de partida uma resposta em termos de transporte público, não vão conseguir chegar aos seus pontos de chegada através do transporte público. E muitas das vezes a própria resposta que poderia ser encontrada em termos de vários tipos de mobilidade, de cruzar os vários modos, não é encontrada. Não são definidos os pontos exatos em que essas pessoas têm que fazer transbordos necessários. Não está definida uma bilhética comum que permita às pessoas passarem de modo de transporte para modo de transporte e ter dentro da mesma possibilidade de pagamento. Mesmo criando-se os cartões, tal como o Lisboa Viva, o Navegante, etc., não deram resposta. As pessoas têm que ter 2, 3, 4 cartões para acederem até o seu local de trabalho. E isto tem, obviamente, questões que se prendem muito claramente também com a capacidade que a cidade tem de absorver este transporte privado que depois é gerado por estas contradições do sistema. Nós temos uma cidade cujo espaço físico é finito, está limitado, não podemos, obviamente, criar nem novas vias, nem novos estacionamentos, sem mexer com realidades que estão consolidadas no território e, portanto, também aí é uma gestão que tem que ser feita da mobilidade de forma a permitir e a garantir
às pessoas a estas questões e à cidade a resposta das suas funções urbanas e das suas funções de capitalidade. Porque temos aqui um outro problema, não temos uma cidade qualquer. Temos uma cidade que é a capital de um país, onde estão a maior parte dos serviços, onde estão a maior parte das funções do Estado, onde as pessoas se têm que deslocar e, portanto, tudo isto são situações bastante complicadas depois na própria gestão do transporte público. Até porque, do próprio ponto de vista físico, a cidade não é nada simples. Nós temos uma cidade que não tem o desenvolvimento circular que tem em outras cidades, porque temos o rio, temos que ter um transporte através do rio para a outra margem. Este transporte que deveria depois estar interligado com os outros sistemas numa verdadeira rede que tivesse diversos nós, não tem. Temos transportes que vão tendo, nomeadamente através das remodelações da rede 7, vão tendo cada vez menos horários, vão sendo cortadas carreiras, vão aumentando os tempos de circulação no metropolitano de Lisboa, vão sendo cortados as próprias composições do metropolitano de Lisboa para, em algumas delas, no caso da linha verde, para metade das que existiam. E que resposta é esta que as pessoas, que todos aqueles que vivem e trabalham na cidade de Lisboa têm para as suas necessidades? E, portanto, todas estas funções estão altamente lesadas neste momento com a situação que está criada a nível de transportes. Muito bem, eu avançava para Carlos Paisana. Já ouvimos aqui, de facto, questões de ineficiência, de sustentabilidade, questões inerentes ao próprio financiamento da mobilidade. Carlos Moura avançou agora com uma questão que eu penso que é pertinente e que gostaria de ver aqui abordada, que é a questão da gestão desta política de transportes, e penso que o debate está a ser um pouco agora conduzido para esse sentido. Carlos Paisana, parece-me a mim daquilo que foi dito aqui é que, havendo um conjunto de entidades que está, obviamente, direta ou indiretamente envolvida no planeamento dos transportes, tem havido pouco diálogo ou pouca articulação entre estas entidades. Não sei se concorda com esta afirmação. Boa tarde a todos. Agradeço o convite mais uma vez, depois que os meus camaradas já nos debates anteriores já o fizeram. A primeira coisa que queria fazer uma referência que, dada a situação política que nos encontramos, a primeira questão que se calhar devíamos ver é qual era o meio de transporte mais rápido para pôr o governo na rua, mas isso é outra coisa. Eu penso que a questão até agora, vamos lá ver, eu penso que não foi ainda abordada a questão central dos transportes e a sua pergunta aproxima o problema dessa questão central. É que, como é óbvio, e parece que ninguém aqui deixou até agora de reconhecer, nem poderá deixar de reconhecer, a situação dos transportes tem sido, em relação a Lisboa, uma situação que se vem sempre degradando. E parece que, quando se aborda esta questão de eleição para eleição, parece que não há ninguém responsável por isto. Parece que é tudo a mesma coisa, quer dizer, parece que os problemas mantêm-se, atribuem sempre aos mesmos fatores e às mesmas causas, mas entretanto não se vai, e é a questão de fundo. E no meu entender, e no entender do partido que represento, a questão de fundo em relação aos transportes de Lisboa é a ausência de uma estratégia, de uma política estratégica. Isso é uma coisa que nunca existiu, nem em relação aos transportes, nem em relação a outras questões também com que se confrontam os lisboetas. Nós temos, na verdade, hoje, um serviço público em termos de transportes cada vez mais degradado. Eu já não vou, digamos, a esta, já lá iremos com certeza abordar isso, em relação a esta política recente e o objetivo recente do Governo, que é de privatizar os transportes públicos de Lisboa. Mas tem sido uma degradação contínua até antes disso. E ultimamente é uma questão cada vez mais sensível. Os preços subiram-se os preços de uma forma brutal e, entretanto, a qualidade do transporte tem sido péssima. Quer dizer, em relação ao metro, pouco se progrediu, pelo contrário, agora reduzem-se carruagens. Fez-se uma grande festa por se ter aberto uma estação que já se devia ter aberto há 50 anos, que é a do aeroporto, que era a primeira coisa que se devia ter feito. Em relação à Carris, andou-se a brincar, aqui há pouco tempo, ainda antes da Troika, com a Carris foi mudar os números dos autocarros para 700, ninguém percebe porque é que isso acontece, e entretanto aproveitou-se isso para reduzir carreiras. Eu, por exemplo, tenho estado, que uso o transporte público frequentemente, horas à espera, coisa que nunca me acontecia, perco um autocarro e passado 30 minutos é que foi o seguinte.
E para além de se estarem a suprimir carreiras ao domingo, impossibilitando as pessoas, até os cidadãos, de se poderem deslocar até para espetáculos, etc., estão impossibilitados completamente. O que se traduziu nesta quebra brutal, cerca de 18%, 75 milhões de viagens a menos de utentes em relação a 2011, que se passou em 2012. Bom, quanto à sua pergunta, diretamente, sendo a questão da estratégia, e qual era essa política estratégica que falta? Era de, em primeiro lugar, a Câmara de Lisboa assumir para si a gestão e a planificação de todos os transportes públicos na cidade, mas não só na cidade, e a questão agora é esta. Era porque não há hipótese nenhuma, por razões até que foram aqui já evocadas e pelos fatores concretos que foram aqui referidos, não há hipótese nenhuma de se resolver o problema de transporte sem ser de uma forma integrada e alargada, tendo em conta uma região de Lisboa. Eu, em 1980 e qualquer coisa, fui candidato pelo partido às eleições da Câmara de Lisboa. Estava o Dr. Jorge Sampaio, o arquiteto Ribertel, lembro-me perfeitamente disso, porque quando me perguntaram, então se não votasse no seu partido, em qual é que votava? Ele dizia, MRPP. Está escrito, não estou a inventar. E, entretanto, uma das propostas que fizemos nessa altura, e que temos constantemente insistido nela, é da necessidade de criar, de formar uma região especial de Lisboa. Não tem nada a ver com a regionalização. Uma região especial de Lisboa, que abrangia desde Torres Vedras até Setúbal. E que, portanto, era nessa perspectiva que se devia, então, planificar, traçar um plano integrado de transporte em função das necessidades, exatamente, de mobilidade dos cidadãos nesta área mais vasta. Porque, quanto à autoridade metropolitana, acho que a autoridade dos transportes de Lisboa é uma coisa que não fracassou, a Junta Metropolitana a mesma coisa, isso é uma coisa que não existe e, aliás, constato até com alguma alegria, embora já tudo seja muito tarde, isto é uma coisa que já devia ter sido há 20 anos, agora já começa a ser tarde, cada vez mais difícil de resolver os problemas que se acumularam, mas verifico, por exemplo, aqui num debate que houve aqui há tempos, aliás em que foi corrido lá o Secretário de Estado, houve um senhor que não conheço argumentos, Joaquim Santos, do grupo coordenador de vereadores da mobilidade, que defendeu exatamente isso. Veio agora, aliás, também o Dr. António Costa acordou tarde, mas aqui há tempos veio dizer, e ao menos podia também ter tido a honestidade de dizer que a autoria dessa proposta ficava-lhe bem. Isto é para já o que tenho a dizer. E, portanto, muito bem, eu passava para José Leitão. Iniciou-se aqui uma abordagem à questão da gestão, do modelo de gestão da questão dos transportes em Lisboa e falou-se aqui da ausência de alguma articulação. No seu ponto de vista, depois de todo este diagnóstico que tem sido feito pelos seus companheiros de painel, acha que justificava a criação, por exemplo, de uma comissão conjunta da área metropolitana de Lisboa para discutir uma melhor articulação desta política de transportes? Bem, tudo que seja, naturalmente, diálogo entre as autarquias da área metropolitana é positivo, mas eu, com todo o respeito, acho que é preciso deixar aqui algumas notas preliminares. Uma é que, efetivamente, eu estou de acordo que é necessária uma coordenação metropolitana, mas também é importante ter presente aquilo que foi dito aqui pelo Carlos Paisana, que é, de facto, há aqui um dado que é negativo para uma política de transportes na cidade, que é a falta de competência da Câmara Municipal em matéria de transportes, que acontece em Lisboa e acontece no Porto, quer dizer, não acontece noutras cidades do país. Porque a Câmara Municipal de Lisboa não planeia a rede, não tem competências para planear a rede, a Câmara Municipal de Lisboa não define os serviços, não diz, por exemplo, nós podemos na Assembleia Municipal, como dizia ali o Carlos Moura, queixar-nos que a linha verde tem carruagens a menos, mas pronto, é um voto piedoso, porque efetivamente, apesar de tudo, o metro continua a não ter em conta essa questão. Como, por outro lado, também não define as tarifas. Também não define as tarifas. E nós, realmente, aqui foi dito, diminuiu o número de utentes dos transportes públicos. São utentes dos transportes públicos. E quem é que diminuiu, nomeadamente? Os mais idosos, por exemplo, com a eliminação do passe para a terceira idade. Passaram de 40 mil para 9 mil. Portanto, esses cidadãos a circular. Com as questões, a perda de benefícios para as crianças em idade escolar. É evidente que há outros programas, nomeadamente em Lisboa, os transportes escolar, que comatam algumas necessidades, ao Lisboa porta a porta, mas é evidente que a falta de competências da Câmara Municipal nestas matérias não devia
não deve continuar nestes termos. E por outro lado, e é necessário também, efetivamente, portanto, não podemos apenas falar abstratamente, temos que ter em conta a necessidade de realmente de haver meios de intervenção. E, portanto, esta é uma questão que me parece importante. Por outro lado, eu também devo dizer o seguinte, eu acho que os transportes públicos têm muitas deficiências. Mas a culpa é realmente, não é por serem transportes públicos, é porque a gestão que tem, e a orientação que tem sido dada à sua, particularmente nos últimos anos, portanto, que lhes tem sido dada, não impede-lhes de exercer plenamente as suas funções. Mas são hoje, ainda apesar das limitações, um meio fundamental para muitos milhares de cidadãos poderem circular. E, por outro lado, é evidente que é importante também resolver outras questões. Nem todas, como digo, podem ser resolvidas a nível municipal, porque, nomeadamente, por não definir o tarifário, mas há, por exemplo, iniciativas que foram tomadas e que devem ser aprofundadas, o programa Pare e Siga, portanto, a criação de um passe que permita a utilização do metro da Carris e do estacionamento em zonas de acesso à cidade é importante e é um tipo de, portanto, esta integração tarifária é um tipo de ações que devem prosseguir mesmo no quadro atual. Muito bem. Heitor Sousa, daquilo que ouvi, daquilo que recolhi em termos de informação, parece-me que todos os agentes que estão envolvidos nesta problemática, é uma problemática que, obviamente, interessa a todos, vivem um pouco de costas voltadas uns para os outros. Lisboa, os municípios limítrofes que abastecem diariamente Lisboa em termos de pessoas, é possível, na sua perspectiva, aspirar a haver um dia uma gestão efetivamente integrada do sistema de transportes em Lisboa? Porque parece-me a mim que é uma das realidades que tem efetivamente faltado, digamos assim, à racionalização dos transportes em Lisboa. Acha que isso será alguma vez viável? Haver uma comissão supramunicipal a nível da área metropolitana de Lisboa que faça uma gestão efetivamente integrada e que consiga racionalizar e articular devidamente todas estas questões? Em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado pelo convite, pela presença neste debate. Queria também cumprimentar os meus companheiros e companheiras de painel. Respondendo à sua pergunta, eu acho que é possível acreditar... Acha que há vontade política para isso? Pois, esse é que é o problema, é que não há vontade política, apesar de nós sabermos todos que desde a Lei Geral de Bases dos Transportes Terrestres, aprovada em 1990, que existia no seu articulado a figura da criação de uma Comissão Metropolitana de Transportes das regiões metropolitanas de Lisboa e do Porto. Isso, apesar de ter sido aprovado em 1990, tardou mais de 20 anos a ser regulamentado. Foi regulamentado há alguns anos, há 5 ou 6 anos atrás, creio que até pelo governo do Santana Lopes, nessa altura, e criou-se uma autoridade metropolitana de transportes que não tem autoridade sobre coisa nenhuma. Portanto, que é uma estrutura apenas de papel que não cumpre nenhuma das funções pelas quais devia reger a sua atividade, que são os seus estatutos, onde essas competências vêm lá bem expressas. E, portanto, não cumpre porquê? Porque não há vontade política, não apenas do Governo, de, digamos, deixar a tutela de política e administrativa das empresas que operam na região metropolitana de Lisboa, nomeadamente em questões que têm a ver com a própria vida das empresas, como seja a questão tarifária. As empresas de transportes na região de Lisboa, mesmo as privadas, não têm possibilidades de definir o seu tarifário sem a aprovação prévia da tutela. E, portanto, quando se fala, por exemplo, eu acho uma certa graça mesmo aqueles que defendem a privatização das empresas de transporte público, como a Carris e o Metro, acho uma certa graça porque esquecem-se que, no caso deste Governo, todos os aumentos e revisões de preços tarifários têm sido definidos pelo Governo, independentemente das opiniões das empresas, dos operadores de transportes existentes na região. Portanto, eu creio que há aqui uma questão
base, que é uma questão de vontade política, e depois há também uma outra questão que é tão mais importante do que isso, que é a questão do modelo de gestão e de desenvolvimento dos transportes públicos na região metropolitana de Lisboa. E quando eu falo no modelo de gestão e de desenvolvimento dos modelos de transportes da região de Lisboa, refiro-me a duas coisas essencialmente. Uma tem a ver com os investimentos que se deviam fazer nos transportes da região metropolitana de Lisboa, deviam ser integrados, isto é, não faz sentido que um determinado operador planeie um determinado investimento sem ter em conta, como disse o representante aqui do CDS e bem, sem ter em conta os problemas dos transportes públicos na região metropolitana em que se inserem. Portanto, isso não faz sentido, assim como não faz sentido que a gestão de operação dos transportes não tenha em conta as realidades concretas da região metropolitana. E ter em conta as realidades concretas da região metropolitana é, na minha opinião, simplificar enormemente o sistema tarifário, por exemplo, que existe na cidade e na região metropolitana de Lisboa. Eu não sei se as pessoas aqui têm consciência, e os telespectadores que nos estão a ouvir, da floresta, verdadeiramente floresta, de títulos que existem na região metropolitana de Lisboa. Eu tenho, por acaso, digamos, algum conhecimento dessa área, porque trabalho numa empresa de transportes, e posso dizer que a quantidade de títulos que existem à disponibilidade de qualquer cidadão que queira comprar um título de transporte na região metropolitana de Lisboa são para cima de 700. São para cima de 700. Todas as combinações, desde bilhetes simples, passes combinados, passes intermodais, passes só de uma empresa, bilhetes só de uma empresa, bilhetes combinados, etc. Isso tudo atira para cima de 700 o número de títulos em vigor na área metropolitana de Lisboa. E uma das prerrogativas, um dos objetivos que este Governo se propôs fazer era simplificar o sistema tarifário. Não simplificou coisa nenhuma, criou mais bilhetes e mais títulos de transportes àqueles que já existiam anteriormente. Outra coisa que eu creio que também é muito importante falar nestas circunstâncias tem a ver com a estratégia para o sistema de transportes em Lisboa. Eu não estou muito de acordo em dizer-se que não existe uma estratégia para o sistema de transportes na região de Lisboa. E neste momento este Governo tem uma estratégia claramente definida. É a estratégia da privatização dos transportes, entregar os transportes públicos de Lisboa e de fora de Lisboa à gestão e exploração de operadores privados. Essa é a estratégia que vem enunciada no Plano Estratégico de Transportes que este Governo aprovou em 2011, alguns meses depois de ter tomado posse. E, portanto, tudo aquilo que o Governo está a fazer insere-se nesta estratégia, não são medidas avulso. Por exemplo, o aumento de 26% em média nos títulos de transporte na região metropolitana de Lisboa tem a ver com o aumento do preço dos transportes e com o facto de criar as condições para uma chamada gestão equilibrada das empresas de transportes. A gestão, neste momento, em termos de EBITDA, está equilibrada, mas foi à custa de quê? À custa de uma perda de cerca de 26% também de passageiros que eram transportados no sistema. Portanto, nós neste momento, na região de Lisboa, temos um sistema de transportes caro, temos um sistema de transportes que excluiu do direito de transportar uma série de pessoas que antes tinham o direito e podiam usufruir do transporte. O Carlos Paisana já falou na vergonha que existe em termos de fim de semana, em que as pessoas praticamente não podem sair dos bairros em que se encontram porque não têm transportes públicos para o fazer. E o deputado aqui do Partido Socialista também já disse bem que a eliminação dos passos, por um lado para os idosos e por outro lado para os sub-23, que eram descontos de 50% e que representavam a maior fatia dos utilizadores cativos do sistema de transportes em Lisboa, esses utilizadores desapareceram.
porque o Governo entendeu que os descontos e reduções de preços de transportes não se deviam aplicar indiscriminadamente em termos de direitos dos idosos e dos jovens. Ora, nós estamos radicalmente contra este tipo de perspectiva e achamos que uma das primeiras medidas que uma possível intervenção da Câmara no sistema, na gestão dos transportes em Lisboa, isto é, metro e carris, devia ser no sentido de baixar o preço dos transportes atualmente na mesma proporção, sensivelmente, em média, do que aquele que resultou com o aumento de preços de transportes desde que este Governo tomou posse, que foi na ordem dos 26%, como disse, em média. Muito bem. Alexandre Barreiros Duarte, este debate vai encadeando, de facto, aqui alguns temas. Abriu com um diagnóstico sobre a situação dos transportes em Lisboa. Obviamente que eu dou a oportunidade a todos os membros do painel que queiram contrapor ou responder, de facto, a alguma das afirmações que foram aqui produzidas pelos diversos membros do painel. Estamos profundamente situados na questão do modelo de gestão, nesta fase do nosso programa. Já entramos ligeiramente na questão do financiamento também da mobilidade, que já vamos para lá. Eu queria lhe perguntar, foram aqui tecidas algumas críticas e algumas acusações no que respeita, digamos assim, às propostas do Governo em termos de gestão, do modelo de gestão dos transportes públicos. Falou-se na questão da privatização e ainda há relativamente pouco tempo, penso que há pouco tempo, o próprio Presidente da Câmara de Lisboa questionava a legitimidade em termos legais do Governo privatizar, digamos assim, empresas como a Carris e o próprio Metropolitano. Eu queria perguntar, na perspectiva do PSD, uma vez que está aqui em representação do PSD, que é o partido do Governo neste momento, o que é que tem a dizer relativamente a esta questão do modelo de gestão? Qual é a posição do PSD Lisboa relativamente a este ponto? O PSD Lisboa, acima de tudo, compreende e respeita todas as pessoas que possam não perceber o porquê desta privatização. Repara, estou a aproveitar a oportunidade de estar aqui em nome do PSD para tentar esclarecer um pouco a vossa posição também nesse aspecto. Quando as coisas não funcionam, e na verdade não têm funcionado, porque um dos problemas que eu realmente apontei teve a ver com a ineficiência dos transportes coletivos. Isto não quer dizer que não tenha havido vontade, que não tenha havido incentivo, que as pessoas não se tenham empenhado o suficiente para que isso não acontecesse. A verdade é que as políticas que vão sendo adotadas não têm surtido efeitos, ou pelo menos os efeitos que nós gostaríamos enquanto cidadãos. Todos nós estamos aqui sentados. Gostaríamos de, se calhar, de nos deslocarmos mais depressa de um sítio para o outro na cidade de Lisboa. Só para ter uma ideia, por exemplo, imagine, a velocidade média da Carris está nos 14 km por hora. Não faz sentido nenhum, quer dizer, nós para fazermos um percurso, andamos 14 km durante uma hora num autocarro. E só para ter outra ideia, bastava haver o aumento de 1 km nesta média para haver uma poupança de 5 milhões ao ano. 5 milhões de euros ao ano poupavam. Se passasse da média de 14,3, que é o que agora demora durante uma hora, se passasse para 15,3. Portanto, há aqui muitos fatores, todos eles acabam por se encontrar uns nos outros, mas que, no fundo, aquilo que nós retiramos é que até hoje é difícil, seguindo o modelo atual, o modelo que nós temos seguido até hoje, encontrarmos soluções para os nossos problemas. Se é que existe um modelo, verdadeiramente. Exato, não é? se é que existe, exatamente. Chega a uma altura nós ficamos assim um pouco na expectativa se isto não vai lá por tentativas, não é? Na verdade é que eu acho que este modelo está esgotado. Se faz sentido haver a privatização ou haver a concessão do serviço, bom, eu não vejo mal nenhum. Hoje em dia as fronteiras entre concessão e privatização estão um pouco esbatidas, não é? Há assim uma Sim, certa... podemos concessionar só o serviço e não privatizar na sua totalidade. Eu não vejo mal nenhum nisso. Aliás, o PSD não tem nada contra... Aliás, tem de ver também com o seu código genético. Não vemos nada que venha prejudicar o utente e o cidadão de Lisboa. Não Portanto, vemos. na sua perspectiva, esta privatização ou concessão traria benefícios, eventualmente, Porque, para se calhar, os utentes? Nós, ao apostarmos neste tipo de modelo, obviamente estamos à espera de que haja uma fiscalização maior, que haja um modelo mais eficiente, que vá suprimir algumas dificuldades que até hoje não foram suprimidas, não é? E, portanto, achamos que neste modelo
algumas debilidades que se têm feito sentir ao longo destas décadas, que possam de alguma forma ser colmatadas com este modelo, que haja outro tipo de gestão, outro tipo de abordagens que venha efetivar uma gestão mais coerente e de alguma forma dar assim um impulso a toda a mobilidade em Lisboa. Portanto, relativamente a isso, eu só queria dizer aqui o seguinte. Eu acho que o importante aqui, não só por causa do modelo, o importante é Lisboa e alguém do município, da Câmara Municipal, estar sempre presente. Acho que não podemos privatizar, isto eu vou falar aqui enquanto eu próprio e o PSD também concordará certamente, mesmo que haja a privatização, eu acho que aqui o ponto máximo é que tem que haver sempre um link, tem que haver sempre alguém em representação do município que esteja lá, seja com participação direta ou não, que esteja lá no momento da decisão, porque isto interessa a todos nós, somos todos nós é que sofremos depois no dia-a-dia, nas nossas deslocações, seja para o trabalho, para as escolas, seja por formalidades administrativas, nós é que vamos sentir isto no nosso dia-a-dia. Portanto, aqui é que eu acho que a Câmara não se pode divorciar da privatização só porque não concorda, ou com quem quer que seja que vá para lá, mas que, acima de tudo, a Câmara tem que ter um papel preponderante, mesmo na privatização. Estamos a falar em alienar espaços, obviamente, e competências, mas a Câmara, acima de tudo, se for concessionado, que logo à partida fique pré-estabelecido, tem que haver um representante da Câmara, do município, para talvez os nossos valores também, as nossas preocupações, conseguirem ser refletidas nas discussões e na tomada de decisões. Muito bem, mas já agora gostava só para esclarecer aqui um ponto, esta questão, falou-se aqui de facto da multiplicação dos títulos de transporte, falou-se aqui também nas dificuldades de fazer uma gestão integrada dos transportes. Acha, na sua opinião, que a privatização não poderá acentuar, digamos assim, essa multiplicação e essa desarticulação? Como é que vamos pôr aqui, de facto, todas estas entidades com perfis diferentes a dialogar no sentido de tornar mais eficaz a rede de transportes? Nós temos uma entidade criada desde 2002 para isso. Não é? Na altura, o engenheiro António Guterres, e muito bem, criou a Autoridade Metropolitana de Transportes, já foi aqui sebejamente referida. Mas parece que é uma entidade ainda com contornos meramente formais, digamos assim. O problema é exatamente esse. Eu acho é que esta entidade nunca, e aqui é o nunca, é mesmo nunca, efetivamente afirmou o seu espaço. Ou seja, nunca afirmou as suas políticas. Eu hoje, por acaso, estava a fazer uma pesquisa e fui ver o que é efetivamente a Autoridade Metropolitana de Transportes. Todos nós sabemos o que é, mas depois é bom irmos lá ver como é que ela foi concebida, quais eram os objetivos, quais são as suas atribuições e tudo mais. E a Autoridade Metropolitana dos Transportes de Lisboa é responsável por definir uma política tarifária homogénea. Então, se há um sem número de títulos por aí, alguém é responsável por isso. O que eu acho é que, por exemplo, nós vamos criando organismos uns que se sobrepõem aos outros. Daqui a pouco temos toda a gente a falar sobre o mesmo. E, portanto, estão todos a gritar e ninguém se entende. Porquê é que a Autoridade Metropolitana dos Transportes de Lisboa não tomou há muito mais tempo ou recuperou um espaço ou se afirmou num espaço que seria o seu, que era definir uma política de transportes integrada, não só dentro do município de Lisboa, como depois para toda a região da área metropolitana de Lisboa, porque é essa a sua competência, não é? Não só depois também de coordenar e articular os investimentos e tudo mais, mas não é isso que agora nos preocupa. E preocupa-nos, efetivamente, o plano metropolitano de transportes que vem desde todos os municípios periféricos à volta de Lisboa, que são esses, efetivamente, quando nós temos 400 mil veículos a entrar em Lisboa, quer dizer, eu acho que podem entrar e devem entrar, obviamente, mas nós temos que pensar o porquê que eles vêm para Lisboa, em que moldes é que entram em Lisboa e o que é que nós podemos fazer para melhorar também a sua entrada, porque são pessoas que vêm trabalhar, vêm nas suas dificuldades. Temos que depois também pensar nos residentes, nos que cá estão. De um momento para o outro, portanto, nós temos horas de ponta, das 9 ou das 7 da manhã às 10 da manhã, não se pode andar em Lisboa, não se pode ir pôr filhos à escola, não se pode fazer nada, porque são filas e filas. Um trajeto de 5 minutos torna-se num trajeto de meia hora. Houve alguém que fez um estudo e que diz que o trajeto médio em Lisboa demora entre 15 a 30 minutos. Portanto, quando nós nos deslocamos nos nossos dias a dias. Mas se viemos de Benfica, isto dentro de Lisboa Centro, se viemos de Benfica, este valor ascende a mais de 1h30. Não faz sentido. Então, mas porquê? Só porque tem aquilo, só porque tem A5? Eu acho é que tem que haver, e aí concordo com todos os que disseram aqui, porque partilhamos todos a mesma opinião, tem havido uma falta de visão integrada que integre todos estes municípios para ajudarem a arranjarem uma solução que
permita este esvaziamento. Muito bem. Esvaziamento e escoamento do trânsito. Vamos então avançar. Penso que ficou claro o seu ponto de vista. Eu, passando a António Ferreira de Lemos, vou-te fazer uma pergunta. Agora já estamos a entrar na questão do financiamento dos transportes, da mobilidade. É uma pergunta que eu lhe vou fazer, para a qual adivinho antecipadamente a resposta dos seus colegas de painel da ala esquerda, digamos assim, não da mesa, mas da ala política, concretamente. É uma questão que eu sempre me coloquei e que sei que está profundamente ligada aos transportes, ocupa, de facto, alguns cargos em empresas que, direto ou indiretamente, têm a ver com esta questão dos transportes, não tanto rodoviários, mas noutro plano. Mas queria fazer uma pergunta. É possível perspectivar uma gestão de transportes públicos com base na ideia de lucro? Faço esta pergunta porque a ideia que há em relação ao modelo de gestão é que, se nós perspectivarmos a questão do transporte público no plano lucrativo, provavelmente os benefícios para os utentes vão ser prejudicados, vão ser diminuídos, e que a ideia que deve prevalecer é a ideia do menor prejuízo possível. Obviamente que eu estou-lhe a perguntar se, enquanto representante do CDS, partilha esta ideia que, de facto, há que implementar, há que avançar para um modelo de privatização ou algo parecido com a privatização para que se rentabilize ou aumente a eficácia dos transportes. Bem, a resposta é difícil de dar e não deve ser dos segmentos mais rentáveis que existem nas atividades económicas. Mas eu penso que, antes disso, saber se é ou não é lucrativo, e para ser explorado por privados tem que ser, obviamente, lucrativo. E será lucrativo? Os transportes públicos poderão ser lucrativos? Podem ser lucrativos. É preciso desmistificar um conceito totalmente abstrato, que é o conceito de serviço público. O conceito de serviço público é um conceito abstrato sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista económico e sob o ponto de vista financeiro. Não é por acaso que o direito ao transporte está consignado na Constituição francesa, e também se tem visto os resultados dos últimos anos, sobretudo, que têm acontecido em França. Não é pelo facto de um conceito abstrato estar consignado numa Constituição que se consegue maior desempenho desse setor da atividade, como é o transporte, que é um setor da atividade económica. O que existe não é serviço público. O que existe é prestação de serviço público. E há uma diferença muito grande entre serviço público, que é um conceito abstrato, e a prestação de serviço público, que pode ser feita de uma forma eficiente através de concessões ou de outra forma qualquer, ou até através de agentes públicos. Não vejo que a prestação não seja possível feita através de agentes públicos. O que é preciso é substituir o conceito abstrato de prestação de serviço público, que está inerente à subsidiação absolutamente cega e entrega de bens financeiros sem qualquer monitorização e controle, por uma gestão controlada e regulada de gestão de ativos. O conjunto de gestão de ativos, há ativos mais rentáveis e há ativos menos rentáveis. E, portanto, também aqueles que são mais rentáveis devem contribuir para os resultados positivos, através de diferenciação de preços. E sempre que há movimentação de preços para cima ou para baixo, deve estar associado ao volume de passageiros. Eu só admito aumento de preços quando há mais passageiros. Não é possível aumentar preços quando há menos passageiros. Portanto, isto é também um incentivo a que aqueles que operam tenham um incentivo a ter uma operação com mais atratividade, para que possam também ter maiores preços e, portanto, chegarmos ao resultado que me perguntava, que era ter uma atividade sustentável com lucro. Eu não tenho qualquer receio de referir, embora católico, tenho uma grande admiração pelos luteranos, pelos cristãos luteranos, que não têm qualquer problema em ter lucro. Os calvinistas. Ou os calvinistas, é mais que os luteranos. Muito obrigado pela participação. Não se está a virar Merkel, suponho. Portanto, este conceito de subsidiação, eliminar o conceito de serviço público abstrato e orientar-nos por gestão de ativos, julgo que é o caminho que temos de prosseguir, e é aquele caminho que tem sido prosseguido, e muito bem, pelo atual Governo, sobretudo através do Secretário de Estado dos Transportes. Gostaria também de dizer, em segundo lugar, que devemos aproveitar as oportunidades que a crise grave que atravessa Portugal nos pode abrir uma janela de oportunidade. O que é que eu falo? É preciso reformar o Estado. E a reforma do Estado tem que ter como pilar exatamente conceitos
de contratualização e conceitos de concessão para que libertemos um setor da atividade económica, como é o dos transportes, que fornece às populações a mobilidade indispensável à sua vida, se torne não um custo para o Orçamento de Estado, mas alguma receita para esse Orçamento de Estado. Portanto, aproveitar esta crise para reformar o Estado com um conceito muito vincado de contratualização de tudo aquilo que possa ser prestado melhor por outros do que pelo Estado e de concessão é algo que devemos caminhar e de uma forma francamente apressada. Quero também aqui registar que, embora não tenha nenhum receio de falar na privatização, porque em toda a minha vida só vi foi nacionalizações, não vi nenhuma privatização de relevo na maior parte da minha vida, quero registar que a única concessão ferroviária com êxito que existe é uma concessão que foi realizada nos tempos do governo Guterres e pelo Partido Socialista. Portanto, não há que ter receio nenhum de concessionar, porque temos uma concessão ferroviária, é pena e lamento profundamente que só haja uma, espero que rapidamente os transportes suburbanos, designadamente a linha de Sintra e a linha de Cascais, até prioritariamente, possam ter um tratamento idêntico àquele que teve a linha para a Almada através da Fertagos. Isto não tem nenhum problema ideológico, é para o utente indiferente, só que não é para o contribuinte indiferente. É que estamos a substituir gestão de ativos, como eu dizia, por subsidiação através do Orçamento de Estado. Queria também aqui referir que há pouco tempo li uma entrevista do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, que dizia que em Lisboa os transportes têm sido geridos em condomínio. Numa revista da especialidade, ele dizia que não percebi muito bem qual era a ideia de gestão em condomínio dos transportes em Lisboa. Julgo que é uma das ideias românticas do Dr. António Costa, mas que não tem na prática nenhuma veracidade. Discordo inteiramente. O que se passa é que não houve uma repartição entre as funções reguladoras que cabem à Câmara e as funções de operação que cabem aos operadores. Isso reconheço, mas não houve nenhuma gestão de condomínio. E também, por outro lado, o que eu penso é que houve uma excessiva intervenção do Estado no domínio dos transportes, sobretudo dos transportes suburbanos, e que ainda persiste. Penso que o novo plano estratégico dos transportes, levado a cabo e com muito êxito pelo atual Secretário de Estado, no âmbito do Ministério da Economia, podem, com estes novos conceitos de reforma do Estado, levar a que o custo para os contribuintes e para o Orçamento do Estado seja aliviado e que a qualidade para os utentes seja francamente melhorada. A prova, até aqui, é que o Estado e as câmaras não o têm conseguido fazer. Espero bem que um novo conceito e uma nova reforma do Estado seja possível introduzir estes conceitos. Muito obrigado. Avançando, Carlos Moura, vou-lhe dar a oportunidade, obviamente, de responder a esta posição, aqui perfilhada pelos representantes do CDS e do PSD. De qualquer forma, e porque falámos aqui em luteranos e calvinistas, o que me remete para o norte da Europa, eu ia querer também ouvir a sua opinião, depois, obviamente, de responder a estas intervenções. Não seria interessante, na sua perspectiva, e obviamente que vou dar a oportunidade a todos para me responderem a esta pergunta, se assim o entenderem, um pouco à semelhança do que acontece noutros países, de taxar, digamos assim, os beneficiários, digamos assim, do sistema de transportes. E quando falo em taxar, falo, por exemplo, em empresas, universidades e outras entidades que, de alguma forma, todos os dias beneficiam, direto ou indiretamente, da utilização do sistema de transportes por parte dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, dos estudantes, dos alunos. Acha que um modelo desta natureza poderia, de alguma forma, ser uma boa solução em termos de receitas para o sistema de transportes? Bom, começando por fim, ou seja, pela pergunta que colocou, o primeiro beneficiário do sistema de transportes é o Estado. Sem o sistema de transportes, o próprio Estado não teria, porque não haveria produção nacional e, portanto, se vamos por aí, então vamos remeter a fatia que tem que ser do Estado ao Estado. Mas acharia interessante, por exemplo, uma universidade em Lisboa pagar uma contribuição ou uma taxa, obviamente que essa questão, pelo facto dos seus alunos... Essa questão nem sequer se põe. Começando do início. Falamos aqui da concessão ou da privatização. Quer dizer, nós não estamos aqui a falar de uma novidade.
São receitas que já foram testadas noutros países com os resultados desastrosos que se conhecem, nomeadamente em Londres, onde foi necessário tornar a renacionalizar os serviços de transportes, com a diminuição do investimento na manutenção, com o aumento da insegurança no transporte de passageiros e que obrigou a repensar todo este sistema. Portanto, isto não é uma novidade. Estamos aqui a falar de situações que já foram colocadas no terreno e que já que estamos a falar de aprender com os erros dos outros, esse era o primeiro erro que nós deveríamos aprender e não repetir aquilo que foi feito. E, portanto, eu acho que nem sequer estamos a falar em subsídio do Estado ao transporte. O transporte não é subsidiado, não. O transporte é pago com os impostos dos cidadãos que para isso contribuem para o funcionamento dos transportes. Assim como é a saúde, assim como é a educação, e pensar que isto são dádivas que são feitas pelo Estado, não é verdade. São descontos que são feitos pelos impostos dos cidadãos. Não há subsídio de dependência aqui nenhuma. Estamos a falar é de outra coisa. Porque a verdade é que não há empresa de transportes privada na região de Lisboa, pelo menos, e já não vamos mais longe, que não funcione com as compensações financeiras do Estado. Curiosamente, compensações financeiras do Estado que não são entregues às empresas públicas de transportes. E porque se assim fosse, se elas fossem de facto entregues às empresas públicas de transporte, tal como se deveria, não teríamos hoje o quadro que temos das empresas públicas de transportes que temos no nosso país. E, portanto, estamos aqui a falar de uma outra questão que nada tem a ver com aumentos nem de eficiência, nem de investimentos, nem diminuições de custos pelo Estado. Antes, pelo contrário, o Estado é o grande beneficiário, os cidadãos contribuem com os seus impostos, que é para isso que servem e é para isso que têm que servir. A questão da municipalização dos transportes públicos. Esta questão também não é nova. Desde 2004 que saiu no Diário da República a instituição de uma comissão para o estudo da municipalização das empresas de transportes públicos, nomeadamente a Carris e o Metro de Lisboa. E, no entanto, não funciona. Estamos nesta situação. Aliás, a municipalização, para mim, quanto a mim, é um erro profundo, até porque estes transportes servem outros municípios que não apenas a cidade de Lisboa. E se vamos falar em municipalização, então teríamos que entrar na tal conta com os outros municípios que teriam que ser tidos em conta. E dizer que a CML não tem qualquer competência, ou que lhe faltam competências, ou que teria que ter uma intervenção na privatização, como é verdade, é que tanto o Metro de Lisboa como a Carris tinham administradores nomeados pela CML. Deixaram de ter sem que isso causasse grande escândalo. Nomeadamente já aqui durante o governo do PSD-CDS-PP. E, no entanto, vir agora dizer que eles deveriam ter uma palavra a dizer quando foram extintos pelo próprio governo e mais ainda, dizer que a Câmara não tinha competências, quando a Câmara não se pronunciou e não contestou esta situação no seu devido tempo. Basta vermos que ao longo das várias reestruturações da Rede 7, a Câmara Municipal de Lisboa veio aprovando sempre as várias alterações, condicionando a isso que fosse apresentado um relatório sobre o funcionamento da rede. Isso nunca foi feito e apenas agora, na última reestruturação, a Câmara entendeu que deveria tomar uma posição sobre a questão, quando de facto já tinha perdido os meios que lhe dariam a possibilidade de contestar dentro dessas próprias empresas aquilo que vinha sendo feito. E, portanto, não estamos aqui a falar de coisas. Estamos a falar de uma capacidade que a Câmara tinha, que a Câmara deixou perder, que a Câmara, enfim, sem grande escândalo tivesse causado, e que hoje vem lamentar profundamente aquilo que aconteceu. Isto não é possível. Voltando à questão do financiamento. Bom, todas as universidades, muitas delas públicas, os hospitais, quer dizer, são entidades às quais não vamos, obviamente, cobrar. E não deverá ser às empresas também. Quer dizer, todas estas estruturas
funcionam do ponto de vista económico para que o país tenha uma sustentação económica que permita garantir depois os serviços que são serviços públicos. Educação, a saúde, os transportes. E, portanto, não estamos, digamos assim, demos ao Estado o que é do Estado e aquilo que os contribuintes contribuem para o Estado para que ele financie. E deixemos as outras questões de lado. Avançando, Carlos Paisana, um pouco pegando na questão que foi aqui colocada, queria que comentasse, gostava que comentasse, isto a propósito ainda das receitas dos transportes. O Secretário de Estado disse há relativamente pouco tempo que, por exemplo, era inconcebível que os impostos de Bragança subsidiassem o metro de Lisboa e a Carris. E eu pergunto, sem, obviamente, falarmos aqui na alternativa privatização-concessão, como é que efetivamente se financia um sistema de transportes? Sim, senhor. Bom, primeiro, essa observação é perfeitamente demagógica e que a única coisa que serve é para defender aquele plano que deve ser designado como um plano terrorista dos transportes, da autoria do Governo, e que espero que este Governo, saindo rapidamente de cena e caso o Partido Socialista venha a ganhar as eleições, se comprometa já a revogar imediatamente essa lei, ou meter imediatamente essa lei, como aliás o devia em matéria de transportes, como creio que foi há pouco, no que respeita a Lisboa, no caso de Lisboa, já o devia ter feito. Se o tivesse feito quando foi poder, eu resolvi deste problema já há muito tempo e hoje estamos confrontados com uma realidade completamente diferente. Porque se esses transportes tivessem sido municipalizados em Lisboa e de acordo com esta lógica de um plano integrado desses transportes, não apenas Carris e metro e circunscrito ao Conselho de Lisboa, mas Carris, metro, CP, suburbanos, Sofluz, etc., é evidente que agora estaríamos a falar de uma realidade diferente. Por outro lado, eu creio que, mesmo nesta altura, deve haver uma oposição, não, na minha maneira de ver, não é bem aquela oposição que o Dr. António Costa faz, que é de um bocado à defesa, dizer que isto já estava municipalizado antes de ser para o Estado e, portanto, é preciso uma indemnização daquele dinheiro, parece que as coisas ficavam resolvidas com uma indemnização e não... Quanto ao financiamento, mas este plano dos transportes, o que tem em vista, no fundo, é, como já confessadamente é a privatização e antecipa já, nos seus termos, o que é a privatização e o que é o lucro neste capítulo. Para além de que, obviamente, não é, com certeza, uma concessionária do metro e Carris que vai ser responsável pelo plano integrado de todos os transportes, ou seja, que se privatize já a Câmara e as regiões de Lisboa, etc. Mas o que dizer é que este plano que visa a privatização está a ser feito à custa de duas coisas. À custa dos trabalhadores dessas empresas, que vão ser despedidos, metro, Carris, etc., com uma redução do seu salário, e por outro lado à custa dos trabalhadores que se servem do transporte, através de um aumento brutal e que está tudo satisfeito porque aumentam os lucros, pois evidentemente reduziram os passageiros, mas aqueles que estão a pagar, pagam de uma forma muito sofrida. Bom, nós defendemos, e já exprimimos isso no nosso programa, defendemos a municipalização destes transportes, na lógica que eu já referi, e quanto ao custeamento dos transportes públicos. Neste sentido, como estava a dizer há pouco, não é preciso fazer uma grande revolução para resolver este problema. Acho que esse exemplo que citou, na verdade, creio que está não só na Norte da Europa, como creio, não sei se na região de Paris também existe, ou na Suíça também, traz exemplos desses, e nós defendemos isso, ou seja, que as empresas de transportes, como até agora, também estamos contra este sistema que vigorou até agora, e que levou até a servir de pretexto a este governo, como é o caso a servir de pretexto para dizer isto é melhor é privatizar e concessionar, porque assim acabam-se, digamos, o tipo de gestão que se verificou até agora, que estão perfeitamente danosa, evidentemente, que era preciso meter esta gente toda na cadeia,
os autores dos swaps, os chorudos ordenados dos administradores das empresas, os investimentos, os não investimentos calamitosos que fizeram, nomeadamente no metro, etc., que serviu para o que nós vemos. E portanto, não estou de acordo que se mantenha este sistema, mas entendo que deve ser feita a municipalização e que os custos de transportes devam ser suportados uma parte pelo Orçamento do Estado, portanto, diretamente pelo Orçamento do Estado, a outra por essas entidades que na verdade beneficiam dos transportes, as empresas, universidades, outras instituições, que devem ter uma quarta parte de participação, uma vez que o grosso são, na verdade, os utentes, são os trabalhadores e, portanto, sem transportes, as empresas também não têm os trabalhadores das empresas. E, finalmente, o preço do bilhete, ou seja, o preço do custo de transporte para o passageiro, para o cidadão, não deve ultrapassar 5% do salário mínimo nacional. É esta a nossa posição nesta matéria. Eu queria, de qualquer maneira, frisar muito rapidamente que nós estamos aqui, eu acho que vai ser preciso travar agora uma dupla guerra, uma guerra mais intensa, relativamente a esta questão dos transportes, porque não é só a municipalização que é contrariar esta política do governo, e como disse há pouco, espero que, digamos, que o governo que venha a sair após o derrubo deste, possa vir, digamos, a revogar esta lei e a contemplar um plano deste tipo que acabei de defender. Muito bem, vamos avançar. José Leitão, António Costa reclamou precisamente a concessão destes serviços metropolitano e Carris. Pressuponho então que da parte do PS haja uma posição clara relativamente à forma de gestão e ao financiamento do sistema de transporte. Bem, eu penso que a questão do financiamento com certeza é uma questão importante, mas eu gostava de começar por responder a algumas questões que estão aqui lançadas, nomeadamente pelo Dr. Alexandra, porque penso que há aqui uma narrativa que é construída desta forma. Os serviços de transporte públicos não respondem às necessidades. As pessoas não têm as suas necessidades satisfeitas. Pelo que realmente é preciso, o caráter público dos transportes não resultou e temos que caminhar no sentido da privatização. E, por exemplo, o salário de Benfica, até não sei onde, até à Baixa, provavelmente, demora-se hora e meia. Bem, portanto, esta narrativa não é verdadeira. Não é verdadeira, com todo respeito, e não é verdadeira a vários níveis. Por um lado, é evidente que é preciso perceber, é preciso acrescentar que se têm criado ineficiências e tem-se prejudicado a qualidade dos serviços de transportes públicos na ação deste governo. Efetivamente, quando se reduz o número de carreiras, quando se dificulta a circulação de um conjunto de cidadãos mais idosos ou jovens, efetivamente está-se a degradar a qualidade dos serviços. E portanto, agora, isso nada tem a ver com o caráter público dos serviços das empresas, tem a ver com, digamos, isto é um preliminar para preparar, digamos, a justificação para a privatização dos transportes. Por outro lado, efetivamente, não é verdade que se demora hora e meia para chegar à Baixa. Eu vivo em Benfica e uso os transportes públicos e há várias possibilidades. Com o navegante, que pode ir de comboio até ao Rossio, efetivamente, infelizmente, aos fins de semana também diminuiu o número a circulação dos comboios, mas mesmo ao fim de semana não demora hora e meia, ou não, longe disso, efetivamente, quem for apanhar vier de fora e deixar o carro no colégio militar e use o par e siga, portanto, deixar ali o carro, apanha o metro e está rapidamente no Rossio. Realmente, eu penso que há um conjunto de soluções que têm vindo a ser construídas
apesar do quadro limitado, que é importante também se perceber, como é muito importante perceber o Lisboa porta a porta. Portanto, em certas zonas da cidade, é um serviço importante para permitir a populações deslocarem-se. Como é importante perceber o que tem sido feito relativamente nos transportes escolares, que é muito importante para as crianças, que é para ir às escolas, que é para ir à natação. E eu penso que tudo isto é isto que as pessoas vivem no dia-a-dia. Efetivamente, nós não somos o Conselho de Ministros, nós estamos aqui a discutir, a tomar a opção, realmente se vamos alocar esta rúbrica do Orçamento de Estado aos transportes, ou se vamos considerar, porventura, que, por exemplo, praticamente por todos os locais que chega a Lisboa de carro, paga-se para entrar em Lisboa. Paga-se, mas tudo isso fica apenas na rede rodoviária. Não há nenhuma componente que venha para o pagamento dos transportes públicos, por exemplo, na cidade. Quer dizer, tudo isso se pode discutir. Agora, não se pode, por um lado, digamos, não ter em conta, apesar das limitações que têm sido agravadas pela política deste governo, a importância fundamental para a generalidade das pessoas dos transportes públicos hoje na cidade e, efetivamente, e também não ter ilusões, como aqui foi dito pelo Carlos Moura, relativamente com a questão de Londres e outras, a degradação dos caminhos de ferro, por exemplo, no Reino Unido e noutras zonas, que, aliás, bem comentadas por pessoas como António Jute, efetivamente, estão aí, há ensinamentos digamos, a ter em conta. Naturalmente que isto não quer dizer que se tenha uma posição dogmática. O caso da Fair Tax é um exemplo bem sucedido, objetivamente. Agora, é um caso... Agora eu não estou convencido que isso que daí possamos retirar que houvesse vantagem na privatização da Carris ao metro e que isso não agravasse os problemas existentes e não implicasse, digamos, maiores dificuldades. Por outro lado, também é preciso o seguinte, a Autoridade Metropolitana de Transporte foi criada, tem o defeito daquilo que ficou a meio. A Autoridade Metropolitana de Transporte foi criada num quadro e num projeto e por um primeiro-ministro que acreditava na regionalização e que estava convencido que essa Autoridade Metropolitana de Transporte iria contar com uma região de caráter metropolitano que, efetivamente, com quem estivesse articulada. O problema da Autoridade Metropolitana dos Transportes é que, independentemente das qualidades das pessoas que ocupam essas funções, eu até acho que são pessoas qualificadas tecnicamente e dedicadas à causa pública, não têm recursos. Porque, por um lado, a Assembleia Metropolitana e a Junta Metropolitana é aquilo que nós sabemos, não é? São, digamos, têm uma existência virtual, e por outro lado, efetivamente, os recursos, os meios humanos. Quantos fiscais tem a Autoridade Metropolitana de Transporte para verificar como é que, por exemplo, as empresas cumprem as suas obrigações? São poucos, ou como dizem, são reduzidíssimos. Portanto, quais são os meios que têm, efetivamente, para intervir? Porque não basta, a autoridade não pode decidir desacompanhada de recursos, de meios técnicos e desacompanhada de um poder metropolitano que suporte a sua intervenção. Muito bem. Posso dizer só qualquer coisa? Quer responder? Sim. Já lhe vou dar a oportunidade de responder a seguir já. Só diretamente. Portanto... Mas eu dou-lhe a oportunidade já de responder, que é só para não subvertermos aqui a ordem, porque estamos a avançar rapidamente. Não se esqueça, Alexandra, peço por favor, Heitor Sousa. Depois pode-me responder. Já são dois. Eu vou meter são dois. Exatamente, portanto, à partida, junta já. E começando exatamente pelo representante do PSD. Eu acho que o PSD está a escolher um alvo errado nesse discurso de ineficiência. O que devia concluir era que a Câmara Municipal é que devia ser privatizada e não as empresas de transporte. E eu vou-te explicar porquê. Porque o exemplo que deu, demorar 1h30 de chegar de Benfica até ao centro da cidade de Lisboa, não tem a ver com os operadores de transporte, tem a ver com uma gestão ineficiente da rede urbana que é feita pela Câmara Municipal. E da rede de transportes, que é feita, a gestão é feita pelo Governo e não pelos operadores ou por uma autoridade metropolitana, como aliás disse na sua própria intervenção.
se fosse por vontade, digamos, da ação dos operadores, é evidente que não demora 1h30 a chegar de Benfica ao centro da cidade, nem de Benfica, nem de outro ponto qualquer da cidade. O problema está na gestão da rede urbana, feita pela Câmara Municipal, e está também na gestão integrada, que não existe, dos sistemas de transportes, porque, por exemplo, não existe coincidência de horários ou com conformidade de horários no funcionamento. Por exemplo, quando chega um comboio a determinada estação, devia haver uma sincronização de horários com os outros operadores. E isso, quem é que faz isso? São os operadores individualmente? Não. É uma autoridade que devia existir, nomeadamente a Autoridade Metropolitana, que devia promover a gestão integrada de horários, etc, etc. Portanto, a alegada ineficiência que a representante do PSD invocou não é uma razão bastante para justificar a privatização de transportes. Até porque não existe nenhuma cidade na Europa, nem porventura no mundo, que eu não conheço todas, em que haja um operador de transportes urbanos que dê lucro. Estamos a falar de lucro, resultado líquido. Do ponto de vista financeiro, resultado líquido, lucro, é o resultado que mede se a atividade de uma determinada entidade é lucrativa ou não. E o exemplo da Fertagos que deu, a Fertagos só tem uma exploração equilibrada porque vive, desde a sua fundação, à conta de um financiamento subterrâneo do Estado, que é de não pagar a taxa de utilização de infraestruturas da rede, da via ferroviária do eixo norte-sul. Nunca pagou. Porque se pagasse, não tinha lucro, não estava equilibrada. Portanto, há um financiamento, neste caso encapotado, porque não está regulado por lei, do funcionamento da Fertagos, por parte dos poderes públicos, que se abstêm de ir coletar a taxa de utilização das infraestruturas rodoviárias que a CP paga, mas que a Fertagos não paga. Portanto, temos que ter, já agora usando a sua expressão, desmistificar um bocado esta ideia de que tudo o que o privado faz é eficiente, por definição. Tudo o que o público faz é ineficiente, por definição. Não é por definição, porque, por definição, eu gostava que o representante do CDS me diga qual é a área metropolitana do mundo que dá lucro. Não há nenhuma. Não há nenhuma. Todas as autoridades, todas as áreas metropolitanas, os transportes, ou são públicos, que é o caso da esmagadora maioria do sistema de transportes existentes na Europa, é tudo público. Não há, em Roma, por exemplo, não há nada privado, é tudo público. Os autocarros, o metro, o elétrico, tudo público, pertence tudo à municipalidade da região metropolitana de Roma. Portanto, não percebo por que carga d'água é que existe essa insistência num modelo de gestão dos transportes que já provou, como aqui foi dito, por exemplo, o representante da CDU, Carlos Moura, já disse, e bem, que as experiências que houve de privatização de sistemas de transportes na Europa, nomeadamente na Inglaterra, fracassaram todas. Todas, porque começaram a dar acidentes, porque na zona nevrálgica, digamos, onde é preciso investir mais para obter resultados a longo prazo, que é a segurança ferroviária, a empresa, o operador, deixou de fazer esses investimentos e depois começou a haver acidentes uns atrás dos outros e eles fizeram e bem, vamos acabar com isto, porque isto não vai dar resultado e ainda vai morrer mais gente do que aquela que efetivamente morreu em 3 ou 4 acidentes que houve na região metropolitana de Londres ao nível ferroviário. Foi a experiência infeliz que a senhora Thatcher promoveu a senhora Thatcher e o senhor John Major promoveram em Londres, em Inglaterra. Depois, em relação à questão portanto, a perspectivação de uma ideia de transporte com base no lucro é profundamente antissocial e é contra o Estado, contra os interesses da sociedade em geral, porque os interesses da sociedade em determinadas atividades não se podem reger pelo lucro. Por exemplo, se o Serviço Nacional de Saúde for regido por lucro, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas deixam de poder pagar, como já está a acontecer atualmente. As taxas moderadoras são imensas, deixam de poder pagar as taxas moderadoras, não têm essa capacidade e acabam por morrer.
o Estado não cumpre a função que constitucionalmente lhe está consagrada, que é assegurar um serviço nacional universal e tendencialmente gratuito, como vem na Constituição em termos de saúde. E, portanto, e tal como também na Constituição está o direito à mobilidade e o direito ao transporte, o Estado deve prover, através dos recursos públicos que a coleta de impostos põe à sua disposição, as necessárias receitas e recursos para assegurar a função de transporte, assim como a função de saúde, a função de educação, etc., etc. Do ponto de vista do financiamento dos transportes, eu insisto na ideia de que em Portugal e em Lisboa, concretamente, os transportes são caríssimos. Compare-se, por exemplo, quanto é que custa um bilhete único de transporte em Roma com um bilhete único aqui em Lisboa. Um bilhete único de transporte dá para todos os modos de transporte, durante 100 minutos, custa 1,40€. Dá para comboio, para metro, para autocarro e para elétrico. Aqui em Lisboa, um bilhete único de transporte custa 1,80€ e dá apenas para 90 minutos. E, portanto, isto é caríssimo. Nós somos um dos países mais atrasados do ponto de vista do desenvolvimento económico e somos o país que tem transportes mais caros em toda a Europa. E ainda por cima, como aqui se disse bem, em muitas zonas a redução de carreiras que tem existido é absolutamente inaceitável do ponto de vista da democracia e de uma vivência de uma democracia social que todos nós, se calhar, estamos de acordo. Portanto, reduzir carreiras é a resposta que aqueles que acham que as empresas devem dar lucro têm de se fazer, porque o argumento é reduz carreiras porque há poucas pessoas a usar as carreiras ou a pagar as carreiras, porque, pronto, estamos a admitir que todas as pessoas que usam o transporte o pagam. Mas, portanto, reduz-se as carreiras porque há pouca procura. Depois, como há cada vez menos carreiras, as pessoas cada vez usam menos o transporte e então chega-se aos tais 400 mil ou 430 mil veículos que todos os dias entram em Lisboa, porque as pessoas têm que vir trabalhar de qualquer maneira. Ou começam a vir à boleia, ou começam a vir a pé, porque muita gente também se desloca a pé atualmente, ou de bicicleta, etc. E, portanto, as alternativas, isto é uma pescadinha de rabo na boca, e não se resolve a pescadinha de rabo na boca comendo a pescadinha. Resolve-se desatando o nó, e o desatar o nó significa, na minha opinião, e na opinião do Bloco de Esquerda, promover um sistema de transportes que seja barato e que seja eficiente do ponto de vista social, não é do ponto de vista privado, é eficiente do ponto de vista social. Eficiente do ponto de vista social é ser um sistema de transportes integrado, é ser um sistema de transportes acessível às pessoas, é ser um sistema de transportes em que as pessoas tenham a possibilidade de se deslocar até 100 metros para ir apanhar um transporte, qualquer que ele seja, público, e dessa forma podemos acreditar que daqui a uns anos é possível ir reduzindo os 430 mil veículos que entram em Lisboa. Como? Criando alternativas para as pessoas poderem aceder, alternativas de transporte público, porque se forem de transporte privado, o que vai acontecer é o que está já anunciado para acontecer a partir do dia 1 de agosto, é que a Vimeca e a Scoturbo vão deixar de aceitar os passos sociais, o L1, o L12 e o L123, respectivamente. Isto é inaceitável do ponto de vista de funcionamento da área metropolitana. Desse ponto de vista, a área metropolitana do Porto funciona muito mais eficazmente, porque quem não adere ao sistema andante, não tem financiamento nenhum dos poderes públicos no Porto, públicos ou privados. Portanto, os operadores privados no Porto estão obrigados a aderir ao andante, porque senão não entram na cidade. Não podem servir, as pessoas não entram na cidade. Aqui em Lisboa é que é o caos total, é uma espécie de regabof, toda a gente manda e ninguém quer, e ninguém responde a ninguém, e, portanto, é um bocado o caos, mais ou menos legalizado, mas que serve, que tem como repercussão afastar as pessoas do sistema de transporte. O efeito que está a ter este governo, a política deste governo, é destruir, isto não estou a dizer isto com exagero, é destruir o transporte público, destruir o transporte. Sousa, temos mesmo que avançar, estamos a avançar para o nosso tempo limite. Eu vou, antes de avançar para a última ronda, e anuncio já que é a última ronda, onde obviamente vou dar a oportunidade de contraporem alguma das posições que aqui a Alexandra quer obviamente responder
às duas últimas intervenções. Queria também que se pronunciassem, e penso que é do interesse, até porque tivemos alguns telespectadores que nos abordaram nesse sentido, que tem a ver com uma questão que eu acho que é importante, que é também a questão da chamada educação e formatação do perfil do português neste contexto. Eu estou-me a referir concretamente ao gosto particular que os portugueses têm para andar de carro. É muito difícil, digamos assim, criar novos hábitos. Foram feitas algumas tentativas no passado, mas o que é certo é que se continua a ver nas filas intermináveis de trânsito, quer no IC19, quer para a ponte 25 de Abril, muitos carros só com um passageiro. E nessa perspectiva é também interessante abordarmos aqui de que forma os condicionamentos à circulação de trânsito dentro da cidade, a criação das chamadas croas urbanas inacessíveis às viaturas, a criação de ecotaxas, de corredores, digamos assim, se acham de facto pertinente e o que é que tem sido feito nessa matéria. Gostava de vos ouvir a todos sobre essa questão, na vossa última intervenção. Uma palavra para aqueles nossos telespectadores que estão preocupados com questões de mobilidade sustentável. Por razões inerentes à crise, vê-se cada vez mais pessoas a andar de bicicleta em Lisboa e, portanto, poderá ser uma boa oportunidade, digamos assim, de desenvolver algumas políticas na área da mobilidade sustentável e, portanto, neste contexto, é a proposta de lançamento que vos faço para a vossa última intervenção, sem, obviamente, deixarmos aqui de dar a oportunidade a que respondam àquilo que entendam. Muito bem, Alexandra, por favor. Muito obrigada. É sabido que o transporte público tem vindo a perder cada vez mais mercado, todos nós sabemos isso, e devido a quê? Devido ao custo, cada vez mais elevado, ao tempo de viagem, cada vez mais demorado, a horários poucos adequados que não coincidem com a vida de todos nós, mas, e neste sentido, e para dizer o quê? Por exemplo, imaginem que de 2011 para 2012 houve uma quebra de pessoas a serem transportadas de comboio, que eram 88 mil e em 2012 passaram para 77 mil. Portanto, isto só para nós termos um bocadinho a noção porque é que as pessoas deixam de andar de transportes públicos. Tanto aconteceu no caminho de ferro como aconteceu nos autocarros. E quando eu fiz aquela referência a Benfica, era um transporte individual. Quer dizer, e isto porque é que nós utilizamos o transporte individual que não devíamos de Benfica para o centro da cidade? Porque, na verdade, temos muitas alternativas, mas se calhar não são aquelas que mais nos aprovem, ou que não são aquelas que serão mais células para as nossas necessidades, ou porque às vezes também não vamos sozinhos, ou vamos cheios de filhos, ou cheios de malas, ou o que quer que seja. Porque, na verdade, isto coloca-nos outra questão, é que nós temos aqui várias abordagens a fazer relativamente à mobilidade em Lisboa, não só a questão dos transportes coletivos, mas depois há outra realidade completamente a par, mas diferente, que é os transportes individuais, não é? E, portanto, quando um cidadão, seja ele lisboeta ou da periferia, decide andar e transportar-se de transporte individual, obviamente está a fazer em detrimento do transporte coletivo. E porquê é que o faz? Ou é porque é uma situação extemporânea e naquele dia precisa mesmo, ou então, se o faz recorrentemente, é porque ele acha que as suas necessidades não são satisfeitas ou não consegue olhar para um transporte público para satisfazê-las. E, portanto, isto porquê? Há várias razões para que isto não aconteça. E, por exemplo, imaginem, a Carris tem de rede 670 km de rede. Mas apenas 10% tem corredor de bus. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que realmente, porque é que até hoje não foram implementados mais corredores que dessem prioridade a todos os autocarros da Carris, todos estes... Fazia o quê? Fazia muito mais celeridade no trânsito. Há várias iniciativas que se podem tomar neste campo, portanto, para de alguma forma nós tornarmos aqui, todos nós, enquanto cidadão, aquilo que nós queremos é andar rápido, porque o nosso tempo é curto, queremos que não seja muito caro, obviamente, porque temos que fazer várias deslocações, de preferência os que vêm de fora, que haja uma intermodalidade nos transportes, portanto, nós saímos de um, apanhamos logo o outro, sem termos que andar a fazer grande dispersão, mas aquilo que eu acho é que não tem havido políticas, mesmo, e não são políticas, além da política integrada, da grande política, não tem havido pequenas políticas cirúrgicas que permitam este avanço, este avanço, este desenvolvimento da própria estrutura e do próprio andamento dos transportes públicos em Lisboa. Eu deixava aqui mais corredores para bus, faz todo sentido. Porque é que não há sinalização
por exemplo, como existe noutros países, mais sinalização. Já estou a responder à segunda parte da pergunta, avançando com alguns pensamentos que, enquanto cidadã, vou fazendo no meu dia-a-dia. Porquê é que não há uma sinalização específica para os autocarros? Quando chega um autocarro a um cruzamento, o autocarro tem prioridade sobre todos os outros e, portanto, avança. A mim não me custa nada. Eu sou utilizadora de transporte individual, muitas vezes não sou de autocarro, mas sou de metro. A mim não me custa que um autocarro passe à minha frente, porque leva 40, 60 pessoas lá dentro, seja o que for, e acho que tem toda a prioridade, não é? E depois, há muitas mais outras que poderíamos aqui falar, por exemplo, a questão da regulamentação das horas de descargas em Lisboa. Pois é uma questão pertinente a colocar aqui. Porquê que não se faz uma regulamentação relativamente aos transportes pesados dentro de Lisboa e à sua, eu diria, horário específico para as horas e descargas? Não faz sentido nós estarmos no meio de Lisboa e sermos tapados na entrada numa artéria, seja ela qual for, porque está lá um caminhão enorme a fazer as descargas às 3 da tarde, às 6 da tarde, às 7 da tarde. Não faz sentido nenhum. E, portanto, porquê é que nós não podemos regulamentar? São pequenos passos. Nós estamos aqui a falar em investimentos, estamos aqui a falar em financiamentos, estamos aqui a falar em privatizações. Isso tudo são grandes políticas, mas eu acho que para a cidade de Lisboa, às vezes, a diferença faz, efetivamente, nestas... Nos pequenos detalhes. Naquelas intervenções cirúrgicas, porque acho que isto vai afetar-nos muito mais a nós no dia-a-dia do que propriamente estamos aqui a falar no investimento, que todos nós falamos, nós sabemos, isso é tudo mais do mesmo. Mas, na verdade, porque não apresentar soluções concretas que eu acho que vêm de encontro àquilo que nós precisamos e que, se calhar, vai, de alguma forma, tornar a Lisboa muito mais atrativa. E falando em Lisboa mais atrativa, e aqui isto é um bocado polémico, mas eu vou-me atrever a dizer, que é a questão dos contentores do Porto de Lisboa. Porque é que nós temos que ter? Vamos ter um programa especificamente, temos um programa precisamente agendado cujo tema são os contentores para o Porto de Lisboa, exatamente. O seguimento dos transportes pesados, porque é que eles têm que entrar em Lisboa, não é? Portanto, há uma panóplia de iniciativas que poderiam ser apresentadas. Eu ia perguntar à Alexandra se se atreveria a andar de bicicleta em Lisboa, por exemplo. Sim, eu ando de bicicleta. Se ia para o trabalho, por exemplo, ou se deslocava à hora de ponta... Eu vou-te explicar, eu adorava ir para o trabalho, mas palavras não, eu adorava ir para o trabalho de bicicleta em Lisboa. Aliás, para ter que já comprei mesmo bicicleta para andar em Lisboa. Mas a questão é que eu tenho 3 filhos. Percebe? Depois há umas condicionantes que não nos permitem. Não, coitados, porque os mais novos ainda não sabem andar. Independentemente da questão dos filhos, ver-se ia andar, sem ter-se segura a andar atualmente em Lisboa. Bem, segura, eu acho que segura é outra questão, não é? Porque eu acho que o Lisboeta... Porque não se fala em mobilidade sustentável, é uma realidade que quase não existe na cidade de Lisboa. Não existe, mas está cada vez a haver mais essa consciência, seja porque está na moda, seja porque as pessoas despertaram tardiamente. Houve uma altura, eu sou do tempo em que andávamos de bicicleta em pequenos e que era giro e que era engraçado. Depois houve ali uma altura em que andar de bicicleta não era assim visto com muitos bons olhos. Porque é que aquilo está a andar de bicicleta? Não era assim uma coisa muito viável em Lisboa. Hoje em dia, sinceramente, eu gostava de ir de bicicleta, ia à casa, punha os meus filhos nos colégios, infantários e o que quer que seja, e voltava à casa e ia buscar a bicicleta. Não tenho tempo para isso, portanto tenho que fazer tudo de uma só leva. Mas eu acho que esta consciência eu acho que é cívica, ambiental, passa muito por aí. As pessoas cada vez hoje não só têm as ciclovias, porque é algo que tem sido bastante promovido e foi assim. E funciona, exatamente. A rede está quase completa, não está totalmente, está quase completa. E, portanto, isso também é um incentivo para as pessoas andarem. Perguntou-me se eu achava seguro. Aí está a minha primeira preocupação. Acho que as pessoas ainda não estão habituadas a ver. Não há uma cultura, por assim dizer. E não estão habituadas, porque nós vamos ali para os países da Europa Central e conseguimos ver, os transeuntes convivem bem com os ciclistas. É tudo para além da questão das colinas, que é sempre problemática e que exige mais esforço. Sim, mas agora tens aquelas bicicletas com motores, exatamente, com motores, depois as mudanças também ajudam e tudo mais. Já não vou tanto para ele, há pouco tempo um artigo em que dizia andar de bicicleta em Lisboa, um mito ou uma realidade. Pronto, e portanto ali estariam expostos os dois. Vamos ver se o futuro desmistifica essa questão. Eu acho que sim, acima de tudo faz bem à saúde. Eu tenho mesmo que avançar. António Ferreira Lemos, na mesma ordem de pensamento, o que é que... Bem, eu penso que quando estamos a falar de mobilidade e de sistemas de transportes, temos de ter, em primeiro lugar, atenção a que temos de ter o mesmo respeito e dar as mesmas condições a todos e a cada um dos modos de transporte. E cada um dos modos de transporte deve ter respeito pelo outro. Isto na linha do que disse a Alexandra, é evidente que o transporte público deve ter prioridade, isso é inquestionável.
que deve ter atenção e deve haver uma cultura para utilizar veículos de duas rodas, sejam bicicletas ou motorizadas, e que quando vemos que os automóveis transportam um único passageiro, que é o condutor, na sua maioria, então por que não reduzir, pelo menos, para veículos de duas rodas que só podem transportar uma ou duas pessoas? Logo aí seria uma vantagem. Portanto, este é um princípio. Mas temos de ter muita atenção a que políticas utópicas que temos prosseguido, ou que têm sido aconselhadas a ser prosseguidas nos últimos anos, sobretudo nos anos posteriores à Revolução e às nacionalizações, foram um primeiro passo para a demagogia. E a demagogia, como aliás se verificou, com políticas utópicas, é um primeiro passo para quebras no sistema democrático que todos nós defendemos. Eu poderei dizer que o melhor dos mundos seria o que todos os governos, incluindo alguns onde o meu partido participou, desejam. E o que é o melhor dos mundos? O melhor dos mundos no sistema de transportes ou na mobilidade é o Sr. Ministro ou o Sr. Governo ter tarifas baixas, o que agrada aos cidadãos e aos eleitores, sobretudo. Ter uma qualidade de serviço, muitas vezes mesmo excessiva, digo, não é que seja toda ou que tenha sido excessiva, mas muitas vezes há qualidade de serviço que é excessiva em determinados parâmetros da mobilidade. Isto também é agradabilíssimo para o Governo. Por outro lado, também ter emprego excessivo e com boa remuneração também é muito bom para o Governo. Isto era o melhor dos mundos, era o melhor sistema de mobilidade, era a solução ideal. Mas isto, quando acaba a hipótese de fazer trocas de créditos, ou seja, swaps, quando acaba a possibilidade de nos endividarmos, quando o endividamento atinge as proporções de insustentabilidade para a própria República funcionar, quando o desemprego é cada vez maior, designadamente naquelas empresas que foram nacionalizadas e que ainda não sequer foram concebidas a sua concessão parcial, nem digo total. Quando há uma total incapacidade de investimento, porque estamos totalmente dependentes dos credores. Muita gente, provavelmente até os colegas que aqui estão presentes, não sabem que a CP é uma empresa que não é do Estado. A CP é uma empresa dos seus credores. Não há uma locomotiva, não há um vagão, não há uma carruagem que seja propriedade ou que possa ser disponível ou transacionável sem a autorização dos credores. Portanto, nada disto funcionou. Eu não sei se a concessão e se uma reforma do Estado baseada nas concessões e na contratualização é melhor do que o atual. Agora sei que o atual faliu. Não é possível continuar. Não há capacidade de financiamento. O Estado, que somos todos nós contribuintes, não temos mais capacidade para conduzir a este melhor dos mundos. E, portanto, entrando neste ciclo absolutamente recessivo, que é o ciclo que se verifica nos transportes, ou encontramos soluções em que nos responsabilizamos todos nós, Estado, contribuintes, por uma parte do passivo histórico e pretendemos alcançar resultados operacionais ditos pelo meu colega que aqui está, do Bloco de Esquerda, de uma forma mais sofisticada, é BTDA. O nome é resultado operacional. E o que é o resultado operacional? É verificar qual é a produtividade e eficiência da companhia, retirando-lhe o passivo histórico ou retirando-lhe a função financeira. Se lhe retirarmos a função financeira, temos resultados operacionais. E é preciso registar e dizer que nos últimos 2 anos, apesar de tudo, nós obtivemos resultados operacionais nas empresas de transportes, pelo menos nas maiores empresas de transportes, melhores do que os anteriores. E já estamos a alcançar resultados operacionais positivos. Isto deve-se a uma linha política correta adotada pelo Ministério da Economia e pelo Secretário de Estado dos Transportes nos últimos anos, ao impor cortes de determinados custos que eram supérfluos e que eram ajustados a empresas exatamente que prosseguiam políticas utópicas e que eram os primeiros passos, como eu dizia, para a demagogia. Mas concorda que é necessário habituar e criar uma cultura de menos utilização do automóvel? Porque, caso contrário, tudo isso é posto em causa, basicamente. Se as pessoas não querem ou não têm apetência ou têm um gosto excessivo por circular no seu automóvel, no conforto do seu carro, nem que estejam 2 ou 3 horas na fila a ouvir a música que mais gostam, provavelmente é complicado, digamos assim, estar a canalizar clientela para as empresas de transportes. Eu conheço bem, porque estudo profundamente, a vida de um suburbano. O que é um suburbano? É um contribuinte que vive
numa região suburbana. Vive numa casa pequena, tem dificuldades em pagar a renda da casa, que é pequena, tem que se levantar às 5 ou 6 da manhã porque tem que estar em Lisboa ou no outro local qualquer, ou em Sintra ou em Cascais, às 8h30 da manhã, e antes disso tem que levar os filhos ao colégio. Quando chega à casa é tarde e a mulher tem que fazer as refeições para os filhos do dia seguinte, e provavelmente, com a grande sofisticação e o baixo custo que nos últimos anos se verificou no automóvel, os momentos de maior prazer desse cidadão é a hora que está na bicha para chegar ao emprego. Exatamente. Nesse aspecto penso que também estou de acordo consigo. Isto é preciso ter um bocado de sensibilidade social que normalmente a esquerda não tem. Mas, Carlos Moura, avançando relativamente a todas estas questões e para terminar a sua intervenção, falámos aqui do perfil do utente dos transportes, da questão da mobilidade sustentável. Peço-vos um momento. Basicamente, pensa que o que se tem feito em termos de mobilidade sustentável tem sido suficiente a nível de políticas, sobretudo aqui a nível de Lisboa? Olha, eu basicamente... Sem prejuízo da resposta aqui que Sim, quiser. é claro, mas basicamente eu gostaria muito de saber, era primeiramente qual era a produtividade dos bancos que foram recapitalizados com os dinheiros dos contribuintes antes que fossem os transportes públicos. E, portanto, eu acho que vamos entrar em demagogia, vamos começar a falar sério de algumas e determinadas coisas. Mas, falando estritamente da questão dos transportes, é assim, obviamente as pessoas utilizam o transporte privado. É dizer, não é um crime a utilização do transporte privado. Acontece é que tem que haver uma gestão do transporte privado em ligação com todos os outros modos de transporte para que possa haver uma multimodalidade. As pessoas, se têm que transportar malas, obviamente, têm que levar o seu transporte privado. Não é execuível que se criem taxas dentro da cidade de Lisboa para alguns tipos de transporte, porque as pessoas podem nem sequer ter possibilidades de comprar um outro tipo de transporte. Quer dizer, essas pessoas não têm malas, essas pessoas não têm filhos, essas pessoas ficam à porta da cidade porque não podem entrar nela. Não pode ser. No caminho não pode ser este. Tudo e qualquer resposta... Peço que está-se a referir à questão das limitações às zonas de circulação. Exatamente. E, portanto, o caminho não pode ser este. O caminho tem que ser um outro caminho, principalmente de uma preferência pela utilização do transporte público, que tem que ter um preço acessível, que tem que ser fiável e que tem que ser minimamente confortável. Estas são as 3 questões essenciais. Porque, assim, ninguém faz por, digamos, a sua recriação própria do seu dia de trabalho, ir para uma bicha automóvel e ficar lá durante uma série de tempo, se tiver uma alternativa que seja confortável e que seja fiável. Porque, obviamente, ninguém vai demorar 1 hora e qualquer coisa a chegar a um determinado sítio. E quando se cortam carreiras dentro da cidade de Lisboa, aquilo que se está a condenar é as pessoas ficarem nas suas casas, ou então terem que levar o seu transporte privado. Porque, a partir de certas horas, há zonas da cidade que não têm cobertura. Eu, como utilizador de transportes públicos, por mim falo que para chegar daqui a Campolide a partir das 9h30 da noite, praticamente me está barrado o caminho. E, portanto, quer dizer, isto não é execuível. Não é execuível que digamos, mas há a possibilidade de fazer transbordos, que sim, talvez, para uma pessoa da minha idade, que sai de uma paragem, que vai até à outra e que facilmente toma outro transporte, é possível. Agora, para uma pessoa idosa, para uma pessoa com dificuldade de locomoção, para um invisual, torna-se extremamente dificultoso. E basta ver, quer dizer, não vamos muito longe. Quem queira chegar na carreira 702, da Serafina até ao Marquês de Pombal, para tomar, quanto mais não seja ao metro, tem que sair acima. Quer dizer, em dias de chuva, idosos, pessoas com crianças, invisuais, pessoas com dificuldades de locomoção, é perfeitamente criminoso aquilo que foi feito com a diminuição dos percursos. E é óbvio, quer dizer, podemos ter resultados operacionais com estas políticas em que diminuiu o número de passageiros nos transportes, isso é óbvio. Olha, sabe o que é que me faz lembrar? Uma anedota que aparecia numa série britânica de humor, que era de um hospital que ganhava o prémio do hospital mais limpo
do país, mas era um hospital que não tinha aberto e, portanto, não tinha utentes. E, portanto, estava limpo porque não tinha utentes e ganhava o prémio. E, portanto, é isso que isto me faz lembrar. Quer dizer, se não tivermos passageiros, se tivermos os preços caros, óbvio que temos melhores resultados e óbvio que apresentamos isto como uma grande vitória da nossa gestão, quando de facto é o fracasso total da gestão do sistema de transportes na cidade de Lisboa. Falamos em transportes pouco poluentes e falamos em bicicletas e falamos em mobilidade sustentável. Bom, a verdade é que aquilo que era um sistema de mobilidade sustentável, que era o elétrico na cidade de Lisboa, tem vindo por força das várias administrações da Carris e da própria tutela a diminuir, a perder espaço, e mesmo aqueles que estavam protocolados com a Câmara Municipal de Lisboa, em que por protocolo de 1997 esta garantia a manutenção da catenária, como era o caso do Elétrico 24, desapareceu e dizia a administração da Carris, como diz hoje, só poderá voltar se entretanto for desativado o Elétrico 18, que serve à população da ajuda. Isto é gestão de transportes voltada para o serviço das populações? Seguramente não é. E, portanto, quer dizer, estamos aqui a falar de toda uma política de transportes e de gestão. E quando falamos de política de transportes, falamos, obviamente, também da gestão dos sistemas de circulação dentro da cidade de Lisboa, que também não são exatamente de forma a garantir uma melhor circulação, uma melhor mobilidade. Mas estamos a falar disto tudo, porque quando nós falamos de um sistema de transportes, tem que ser um sistema de transportes que interaja com os vários modos, que tenham preços suficientemente atrativos para a população, que tenha uma fiabilidade que garanta às pessoas que os utilizam, que podem chegar ao seu compromisso dentro do horário que está previsto e que tenham o suficiente conforto para que uma pessoa, obviamente, não opte pelo seu espaço privado, que é sempre muito mais atrativo, porque estamos dentro daquele contexto em que não temos mais ninguém. Carlos Pezana já está a tomar a sua postura rápido. Já agora, gostava de ouvir a vossa opinião também do vosso partido sobre esta questão das limitações de circulação dentro das cidades, a criação de zonas inacessíveis, digamos assim. Rápido, mas é tanta coisa depois para que... Exatamente. Tenho medo de perder. Bom, vamos lá ver. Há aqui uma coisa que ficou clara, é que, na verdade, a política de transportes do Governo é a política que a Troika impõe. Isso deixemos de tretas. Quer dizer, a Troika quer lá saber se o trabalhador tem que retirar o que come para pagar um transporte ao preço que está. Não quero saber disso para nada. Tem que pagar para pagar a dívida. Isso é que interessa. Porque, quando se fala em tarifas baixas como o mundo melhor que há, na verdade, é o mundo que o trabalhador é um mundo adequado ao trabalhador, que já paga os seus impostos e que tem que fazer esse calvário todos os dias para o trabalho e regressar. E, portanto, isso é que é uma das tarifas, que chama as baixas, que é em função daquilo que tem, e pelos motivos que já expliquei, da forma como deve ser feito, deve ser suportado os custos do transporte. O endividamento destas empresas dos transportes, como toda a gente sabe, foi feito porque a partir de uma certa altura o Estado disse assim: meus senhores, do orçamento não é nada, vocês organizem-se, amanhem-se e tratem lá de resolver os vossos problemas. E evidentemente as empresas, os gestores à frente, é preciso, vai recorrer ao crédito, vai recorrer à banca, até que uma certa altura colapsou, evidentemente, também porque a política não era correta e sabe-se para que é que serviu também parte desse dinheiro. Mas neste momento a solução do Estado o que é? Não, agora, não, o Estado tirar do... Nem pensar nisso, pela Troika, estamos aqui à porta a bater, dizer que não pode gastar mais. Então, nesse caso, meus amigos, aumentem lá os preços, faz favor, cortem nas carreiras, reduzam os custos de manutenção. O metropolitano tem coisas gravíssimas, situações gravíssimas, já foram denunciadas, de segurança, de manutenção, que não são substituídas certas peças, etc. Mas isso tudo é escamoteado. Quanto ao suburbano, e agora vou já em relação à mobilidade, o suburbano que o Dr. refere e descreve é o suburbano, é a família que foi expulsa da cidade de Lisboa. Isso é que devemos interrogar. Porquê é que ele foi expulso da cidade de Lisboa? E não é tanto esse que descreve a mentalidade de um pequeno burguês, que ele diz: eu prefiro ter o meu carrinho para ouvir música. Isso é a mentalidade do pequeno burguês, não é do trabalhador, não é do operário. Porque o problema, e já agora vou à pergunta que me colocou, é que numa sondagem que houve
sobre a quem utiliza o automóvel para entrar em Lisboa, designadamente a margem sul, houve, na verdade, uma pequena percentagem, de 10 ou 15%, mesmo assim me parece elevada, que disse que, mesmo que tivesse bons transportes públicos, utilizava o transporte particular, o carro. O resto todo disse, não, se tivesse transportes públicos, eu utilizava o transporte público, deixava o carro em casa. Essa é que é a verdade, não vale a pena estarmos aqui a escamotear, porque o problema, exatamente, é que não há um transporte público a sério, eficiente, um transporte público rápido. E mesmo as próprias pessoas, os próprios cidadãos dentro da cidade de Lisboa são martirizados com os seus transportes, porque não é só o que vem de fora para cá. Eu consegui apanhar um autocarro, que no outro dia tentei fazer, do Campo Pequeno para ir à Via do Brasil, tive que apanhar 2 e levei meia hora. Isto é uma lógica, não há lógica nenhuma, evidentemente. Eu vou-me embora, vou para o outro lado e venho só para o trabalho. Bom, mas eu queria dizer que o problema também é o que disse já agora, ligando à última parte, que é o da mobilidade aqui dentro da cidade de Lisboa. É verdade, uma das promessas, e aqui agora, passando agora do PSD e do CDS ao PS, uma das promessas do Dr. António Costa, que ele reconheceu que capitulou completamente, nunca a cumpriu nas eleições de 2007 e depois de 2009, para cá voltou a repetir essa promessa que não cumpriu, foi exatamente a de combater e reprimir o estacionamento e a paragem de carros em segunda fila numa quantidade de artérias em Lisboa, nomeadamente de entrada até, Álvares Cabral, Avenidas Novas, etc. E hoje, Moraes Soares já nem se fala nisso, e hoje vai-se lá passar e está tudo exatamente na mesma. E quanto ao estacionamento, quanto às cargas e descargas, eu pasmo, como a representante do PSD, é certo, vai dizer, porque é que não se fez? Mas quem é que tem lá estado? Então, o seu partido tem lá estado, porque é que não fez uma coisa tão simples? Já o PS também fez a mesma coisa, só se pode descarregar, não sei, de tantas horas. Ou só à noite, para nem pensar nisso, os comerciantes e tal, pronto, lá vai mais uma cedência. Portanto, esse problema deve ser colocado em relação ao partido, ao seu partido, quando lá esteve, porque é que não fez isso? Eu, para finalizar, queria dizer que todo este problema continua a existir, só tem uma solução que passa, em termos dos transportes, pela municipalização, e essa municipalização passa agora cada vez mais por termos um outro governo que não este, e que a Câmara se assuma como um contrapoder, claro, sumido, relativamente a estas matérias, mas sem peias. Muito bem. Vamos avançar. José Leitão, por favor, os seus dados finais relativamente a estas questões que foram colocadas. Bem, eu queria começar por dizer o seguinte, que eu julgo que, efetivamente, na cidade temos que ter transporte público, transporte privado, transporte por bicicleta, por as diversas formas, efetivamente. Agora, julgo que digamos, temos que ter também regras claras. É evidente que há razões que justificam a utilização do transporte privado para várias zonas da cidade. Agora, naturalmente, isso não deve ser acompanhado com aquilo que está a ser concretizado, e deve ser mais concretizado de uma forma mais eficaz e mais alargada, que é estimular, por um lado, a quem não precisa levar o carro, através deste sistema do par e siga, haver maior articulação entre transportes, carris, metro e parques de estacionamento, em zonas fundamentais da cidade. Alargar isso e difundir isso de uma forma mais alargada. Penso que isso é uma questão importante. Por outro lado, naturalmente que a política digamos, que tem sido utilizada relativamente ao estacionamento vai no sentido, de facto, permitir o estacionamento em várias zonas, mas naturalmente que há zonas em que tem que ser mais, tem que se pagar mais por isso do que por outras zonas. Há zonas em que realmente estão afastadas do centro da cidade, em que o estacionamento é possível realmente ter um mais elevado estacionamento, até para poder deslocar-se quando é necessário a certas zonas mais centrais. Essas zonas têm que ser naturalmente pagas de uma forma mais cara, como aliás acontece na política que está estabelecida relativamente a isso. Por outro lado, eu queria manifestar uma convergência, uma concordância com a doutora Alexandra, porque, ou melhor, estamos com a questão da importância das ciclovias. Eu penso que realmente é de valorizar o que se tem feito a nível de ciclovias. E o que falta fazer, e está previsto fazer, é importante completar isso.
E eu fico muito satisfeito por esta opção do Dr. Alexandre, porque durante muito tempo o Sá Fernandes foi um combate muito solitário, efetivamente, mas eu penso que esta questão das ciclovias ainda vai ter digamos, uma melhoria qualitativa com a introdução das bicicletas elétricas. A questão das bicicletas elétricas, é verdade que mesmo nas zonas em que a elevação não é muito grande, sempre a elevar acaba por pesar. As bicicletas elétricas realmente, está muito avançado o lançamento pela EML de um sistema de bicicletas elétricas partilhadas, pode ser um elemento importante também para ajudar a uma mobilidade que tenha em conta o ambiente, como também tudo o que tem sido feito relativamente portanto, aos veículos elétricos, e nomeadamente eu vejo, no outro dia, por mero acaso, entrei no primeiro táxi elétrico. Mas os táxis elétricos, é uma pessoa muito, ele disse, reparou que era um táxi elétrico? Não tinha reparado. É uma pessoa muito entusiasta, de facto, e muito simpática, e esteve-me a explicar as vantagens. Agora, eu efetivamente sei que o número de táxis elétricos vai aumentar, e nomeadamente vai ser estimulado pela Câmara a substituição para já de 20 táxis, dos que estão mais velhos e poluidores por táxis elétricos. Eu penso que a própria adoção pelo município de veículos elétricos vai também no sentido dos meios suaves de transporte. Efetivamente, porque eu penso que, e tem sido uma preocupação realmente da Câmara, mesmo com esta questão relativamente à Avenida da Liberdade ao Marquês de Pombal, é melhorar a qualidade do ar. A questão da qualidade do ar é uma questão fundamental que eu vi presente na sua primeira intervenção e é uma questão fundamental e por qual penso que é justo reconhecer que se tem trabalhado nesse sentido. Por outro lado, também queria dizer o seguinte, há um projeto que me parece que é importante, que só tem hoje ainda uma tradução que ali no Bairro Azul, naquela parte interior do Bairro Azul, que é chamada as Zonas 30, que são aquelas ruas de onde se vive, não são ruas de atravessamento, são ruas de onde se vive, pequenas ruas que há por toda a cidade e que efetivamente estão em estudo e vai ser, algumas estão mais avançadas, já outras, há um conjunto de zonas dentro dos bairros que não devem ser tratadas como zonas em que se circula de qualquer maneira, até para poder ter uma vida, digamos, uma qualidade de vida. E há todo um programa relativamente às Zonas 30 que me parece muito importante e que vai na linha de uma preocupação que aqui foi manifestada e que eu, naturalmente, partilhamos 100% e pensamos que a Câmara tem trabalhado nesse sentido, que é, efetivamente, ligar a questão do transporte com a questão também do ambiente urbano, efetivamente, as coisas não podem estar desligadas, porque isso faz tudo parte da qualidade de vida que os cidadãos têm direito a ter numa cidade como Lisboa. Vamos então finalizar com o Heitor Sousa, que vai encerrar este debate. Relativamente a estas questões que foram aqui levantadas, eu queria voltar só um bocadinho atrás na questão do financiamento. Podemos fazer relativamente breves, peço. Sim, vou ser muito breve. E começando por responder ali ao Dr. Ferreira Lemos, se seguíssemos o raciocínio do Dr. Ferreira Lemos, tínhamos que nacionalizar a maior parte da banca, porque a maior parte da banca foi socorrida por dinheiros públicos e hoje em dia a maioria do capital do BCP, do BPE, do Banco do BPI e do Banif são públicos, não é? O Banif é 99% de capitais públicos. Portanto, e eu creio que o Dr. Ferreira Lemos não vai aplicar aquilo que disse relativamente à CP, não vai usar, evidentemente, o mesmo tipo de raciocínio para o caso da banca. Portanto, essa contradição é um bocado mistificadora, não é? Porque nós estamos a falar de realidades de natureza económica, de natureza e financeira completamente diferentes e de políticas também completamente diferentes. Portanto, sobre o financiamento dos transportes, eu acho que há um déficit crónico, já que foi dito e bem, do financiamento dos transportes públicos por parte do Estado. E eu creio que isso resulta de um esquema de financiamento errado que tem existido até hoje e que podia perfeitamente ser resolvido dentro do setor de transportes, se uma parte dos impostos que são coletados no setor de transportes na cidade de Lisboa fosse canalizada para o financiamento de transporte público. Eu dou um exemplo. Se 10%
do valor total que é apurado em Lisboa, nos postos de combustíveis, de venda de combustíveis em Lisboa, do ISP fosse canalizado para os transportes públicos, tínhamos anualmente, com dados de 2011, 23 milhões e meio de euros para o financiamento de transporte público. Se 10% das receitas do lugar de estacionamento que a EML coletou em 2011 fossem canalizados para o financiamento de transporte público, tínhamos 1.800.000 euros para ajudar ao financiamento de transporte público. Estas duas medidas, se fossem aplicadas... Eventualmente o IMI até, eventualmente. Isso é outra coisa, porque o IMI, uma parte do IMI, das mais-valias que se obtém... Tem a ver com a proximidade da vossa rede de transporte. Exatamente. Uma parte das mais-valias que se obtém relativamente à valorização dos imóveis com a proximidade dos transportes públicos devia ser canalizada para o investimento nas redes de transporte, porque Exato. o IMI está ligado a decisões de natureza estratégica que têm a ver com a construção de imóveis e também, nesse caso, esse financiamento podia ser cruzado se, como aqui alguém já disse bem, se a política urbana fosse uma política urbana integrada, porque um dos problemas que também nós vivemos aqui em Lisboa, e o Dr. António Costa, desse ponto de vista, não adiantou nada, pelo contrário, só agravou, porque a política urbana, do ponto de vista do imobiliário, tem sido alimentar a especulação e o modelo de especulação urbana que existiu há muitas décadas na cidade de Lisboa. Portanto, desse ponto de vista, o Dr. António Costa não resolveu o problema rigorosamente nenhum, antes, pelo contrário, agravou-os. E se uma parte das mais-valias que se obtém do ponto de vista urbanístico fossem canalizadas para o financiamento do transporte e para o investimento nos transportes públicos, tínhamos, parcialmente, uma parte substancial do problema resolvido do ponto de vista do financiamento do investimento nos transportes. E, do ponto de vista do financiamento da gestão dos transportes, isso podia ser conseguido se adotássemos o mesmo esquema de financiamento cruzado do transporte individual, porque as pessoas abastecem os seus veículos nos postos de abastecimento que existem na cidade. Se 10% dessa receita fosse canalizada para o transporte público, nós tínhamos parcialmente, repito, o problema do financiamento da Carris e do Metropolitano resolvido, tendo por base os valores de 2011. Em relação às outras questões que foram aqui ditas dos outros modos de transporte, do modo de transporte suave, eu creio que também aí há um certo atraso, bastante atraso, em relação à política da Câmara Municipal de Lisboa. Porque para a Câmara Municipal de Lisboa parece que as bicicletas não são um modo de transporte. Porque, por exemplo, não há vias cicláveis até ao centro da cidade de Lisboa. E as vias cicláveis que existem na cidade de Lisboa são todas na periferia urbana da cidade. Ou então são vias com ligação à zona de Monsanto, que não é propriamente uma zona de grande concentração de empregos. Portanto, para que as bicicletas e as vias cicláveis sejam infraestruturas que favorecem uma alteração da utilização dos modos de transporte na cidade de Lisboa, elas devem ir até aos centros da cidade. Ir até aos centros da cidade significa que, em muitos casos, reduzir o espaço de circulação para o transporte individual. Tem de ser, porque as coisas não cabem no mesmo sítio umas em cima das outras. Portanto, para se poder arranjar espaço para as bicicletas e os outros modos de transporte suave poderem circular até ao centro da cidade, tem que se tirar alguma coisa da via urbana. Ou é estacionamento que tem que ser tirado, ou é encurtamento das faixas de rodagem para que as bicicletas possam circular em segurança. Fechar as laterais da Avenida da Liberdade? Por exemplo, fechar as laterais da Avenida da Liberdade, isso é provavelmente uma boa ideia. Agora, esse tipo de decisões são decisões políticas que, infelizmente, a Câmara Municipal até agora não tomou e que fazem parte, todas elas, das propostas que o Bloco propõe nas próximas eleições. Vamos dar por terminado então o debate. Foram contributos preciosos de todos os nossos convidados do painel para uma discussão que interessa, obviamente, a todos os lisboetas e àqueles que trabalham em Lisboa. Falámos do diagnóstico dos principais problemas, dos modelos de gestão, do financiamento da mobilidade e da mobilidade
sustentável. Serreno. No próximo programa falaremos de economia, o que gera economia em Lisboa. Muito obrigado pela vossa atenção, obrigado aos nossos convidados por terem estado presentes e então até à próxima, fiquem bem.